Olá pessoal, boa Ora, boas noite. noites. Cá Só confirmar que estamos está tudo a ouvir. Consigo ouvir-nos? Tudo ok? para dar aqui início. Ok, está tudo ok, estão a ouvir-nos. Ótimo. Porreira. A música não está alta, espero. Não fala por Preciso cima de só nós. confirmar. Uhum. Queria mudar o meu nome e não. Confirmem só se a música está ok. Se não está, não se ouve muito por cima dos nossos vozes. Parecemos irmãos. Ok, Tudo está tudo ótimo, diz o ótimo. Francisco. Boa, boa. Então vamos lá. Vou trazer para aqui o ecrã. Queres ir introduzindo o projeto, Ivo? Sim, sim, posso. Basicamente, deixa-me só confirmar. Para screen. Aliás, isto é para o volume não ter dois monitores. Mas ok, posso sim senhor. Deixa-me passar aqui para o outro lado. Certo. Ok. Pronto, como tinha basicamente explicado no Discord. Aliás, para quem vem no Discord, bem-vindo. Para quem não vem, pronto, podem conhecer a comunidade. Podem. Para quem eventualmente ainda não conhece a DFPT, é uma comunidade de developers portugueses e para developers que residam em território português. Basicamente, o objetivo desta stream é principalmente dar um pouco de refactor neste site. Uh, este site. Este site basicamente foi feito em tempos com recurso a Hugo, se não me falha a memória. O Hugo é um Static Site Generator. E o objetivo é que este site eventualmente possa facilmente suportar a adição de novos módulos. Nós já estivemos a pensar, já estive a discutir com o João, temos aqui umas quantas ideias que podemos e queremos implementar. E pensámos que seria uma boa oportunidade para verem como é que começamos um projeto do zero, isto é, quais são as melhores práticas para realizar um projeto. Neste caso, vamos acabar por adotar linguagens, uma das muitas linguagens utilizadas em termos de web, que é PHP, com o framework Laravel, que é provavelmente a framework mais utilizada de PHP. Aí vamos um pouco passo a passo, desde Dockers, desde Gitpods, desde tudo. Vamos bater em muita coisa. Ahm, não sei se tens algo a acrescentar, João. Acrescentar não, se calhar complemento, acho que sim, acho que é uma boa oportunidade de fazermos aqui a preparação de material que em vez de estarmos, ou por outra, recomeço, em vez de estarmos a desenvolver isto offline, não é? Todos em casa, aqui no escuro, na gaveta, e depois aparecer um site diferente, podemos divertir-nos no processo, interagir com malta, pelo menos falo por mim que ainda não conheço quase ninguém, não é? Interagimos com pessoas, temos aqui material para suportar book clubs, outras lives, fazer onboarding a pessoal que esteja a iniciar na programação ou iniciar no open source. E acho que sim, acho que é Um bom ponto de partida, praticamente. sim, penso que sim. Vamos ver. O tempo dirá, não é? Vamos ver, Mas exatamente. Isto vai desde que ser nos muito estejamos. freeform, não temos nada, não temos um guião definido. Isto vai ser muito. Vamos tentar passar inclusive pelas dificuldades que os developers acabam por encontrar no dia a dia, nós queremos encontrá-las em direto, para mostrar exatamente como é que, numa situação normal, as resolveríamos, neste caso em conjunto. Vamos acabar por fazer muito pair programming, muito discutir ideias aqui em direto, perceber também feedback da comunidade em relação a ideias que possam vir ou não a ser desenvolvidas. Queremos, e isso é um dos principais objetivos, como estava a dizer o João, que a comunidade também participe e tente enviar código e perceber como é que se envia código, como é que se mexe com Git. Pronto, temos aqui vários processos pelos quais vamos passar e tentar mostrar basicamente best practices. Tanto das linguagens, das frameworks, tudo isto, vamos passar por muita coisa. Uh,
Queres começar tu, João? Não sei Sim, se. vamos a isso. Está aqui o Francisco a perguntar: vão programar os dois? Vamos programar os dois, sim. E se calhar acrescentaria: vamos programar Portugal inteiro, não é? Queremos a malta aqui a entrar. Exato, Sim, exatamente. A ideia aqui não é estarmos só a programar os dois. yeah, Obviamente, vamos nós sim, iniciar aqui com as bases, mas a ideia é estarmos. É encher um projeto comum. Tal como exatamente. foi, lá está, não sei exatamente quem está aqui através do Discord da comunidade FPT ou não. Já agora, quem não está ainda pode conhecer a comunidade. O site é www.dfpt.co e basicamente a ideia é, nós atualmente já temos o projeto Discord já é open source. A ideia é que o site da comunidade, que atualmente também já é open source, mas acaba por ser muito limitativo com o sistema de Static Site Generator, atualmente, a ideia é um bocado tornar este projeto aberto a novas contribuições e cada um de vocês também consiga colaborar com o que quer que seja, nem que seja com uma linha no README. Mas pronto, devemos passar por aí, devemos chegar aí. Vou scrapar, diz o Nuno. Ok. Temos aqui já um candidato a Ó, fazer um João. PR, já o primeiro, por mim. Exatamente. Não, Está dito, primeiro está turno está dito. ótimo. A internet não esquece, portanto agora Exatamente. vamos lá ver. Exatamente. Então, olha, estamos aqui em freestyle, né? Nem combinamos. Temos ambos um caminho mental já mais ou menos definido e que agora, ao longo que o processo vai materializar, não é? Mas que para já arrancamos com base na nossa experiência. Aquilo que falámos foi fazer com Laravel. Dentro deste ecossistema existem duas ferramentas que fazemos conta de utilizar, que são o Livewire, que é um paradigma talvez novo para muita gente, que é baseado numa framework do Elixir, que é a Phoenix, que tem o Live View. No caso, trabalha com WebSockets para apenas com Elixir fazer front-end e back-end. E aqui a ideia é a mesma. Com PHP, fazer front-end e back-end apenas, sem JavaScript. Com coisas boas, com coisas menos boas. O projeto começou com WebSockets, mudou para Ajax, está na versão 2, está aí mesmo a sair a versão 3. São as novidades da versão 3 que me trazem a experimentar novamente Livewire, porque realmente havia ali umas coisinhas que não eram tão naturais quanto do lado do JavaScript, mas a V3 vem corrigir e então fazemos já um mergulho na V2 para quando sair a V3 já estarmos quentinhos. Acrescentas aqui alguma coisa da Livewire? Acrescento que eu muito pouca experiência tenho com Livewire e isto é importante porque lá está. Vamos acabar também por passar na live por algum processo. Possivelmente o João há coisas que vai saber menos bem ou há coisas que vou saber menos bem, então isto vai ser um processo quase de descoberta em direto, que será exatamente igual a um processo que teriam ao trabalhar numa empresa. Vai ser também importante para vocês para perceberem como é que é este processo de pesquisa, para interiorizar como é que acabam por funcionar algumas frameworks que possam vir a ser utilizadas. E o Livewire, confesso que, aliás, em Laravel, isto vai ser engraçado, porque o Laravel já não faço há uns bons tempos. Gosto de Laravel, ultimamente tenho feito mais Symfony. Conclusão, vou fazer aqui um bocado recapitular a Laravel. Vamos bater também a inércia, lá chegaremos. A segunda fase, sim. Numa segunda fase. Este inércia, por sua vez, vai usar Vue.js, também lá chegaremos. Pronto, portanto, acho que sim. Acho que temos aqui um bom ponto de partida em que vamos tocar em vários pontos, em várias coisas. Sim, é isso. Esta segunda fase será um segundo. Ups, não era bem este que eu queria pôr. Já aqui vamos. Portanto, o Livewire é algo que se mete muito no back-end e no PHP e é algo que é muito curioso e queremos dar a conhecer. E utilizar também, por vermos vantagens. No entanto, existe outro paradigma
diametralmente oposto, que é totalmente no front-end, que era 100% JavaScript, que é estas frameworks de vanguarda, como React, Vue, Svelte. O nosso gosto cai para Vue e por nenhuma razão em especial, ou por muitas, não importa, nenhuma é melhor que outra, todas chegam ao mesmo destino, os caminhos é que são diferentes. E aproveitámos aqui este projeto que vai servir para alimentar várias coisas no futuro. O que faremos, e uma divisão, para não ser uma salganhada, passo a expressão, por exemplo, o Ivo, corrige-me se não estou errado, a secção de links, de bookmarks, que vamos apresentar, não é? Depois da landing page, tudo o que for em relação a essa parte do site é sempre Livewire. A parte dos jobs, job posting, job search, etc, já vai ser tudo em inércia. Mas, no fundo, o que muda é o front, porque o back são sempre classes PHP a trabalhar. Exatamente, é isso mesmo. Já agora a ideia também, está alguém entretanto a perguntar, temos aqui esta questão do Docker para testar, que também já respondemos, só para fazer aqui a ligação. O Rolando, já voltamos a esta questão do Docker para testar. O Rolando perguntou Livewire com Vue. Pronto, a questão aqui, já agora para dizer que nós na realidade estamos aqui a mostrar dois tipos de tecnologias de templating, na realidade, que acabam por fazer o mesmo. Não mesmo, mas pronto, com bases um pouco diferentes, uma com Blade e com Livewire, outra com Vue.js e com Inércia. Nós vamos permitir que ambas coexistam na aplicação. Exatamente porquê? Porque se calhar há pessoas que não se sentem muito à vontade com Livewire e querem colaborar para o projeto e não estão com paciência para aprender. Se calhar pessoas se calhar não percebem de Vue ou só sabem de Vue. Então acabamos por ter duas ilhas, duas tecnologias diferentes. Isto é um projeto, não é um projeto para uma empresa em que temos que seguir apenas uma tecnologia, ter uma única forma de fazer as coisas. Portanto, neste momento, acabamos por ter duas abordagens possíveis para que mais pessoas consigam colaborar e experimentar tecnologias. O objetivo disto não é só nós aprendermos, é para que vocês também consigam aprender e consigam colaborar com o código. Claro, pode fazer sentido, quer dizer, isto estava uma conversa só para um painel inteiro e para uma semana inteira, não é? Há muita forma de chegar ao mesmo destino. Quando estamos a trabalhar, neste caso, vou parecer um bocado opinionado a quem não me conhece, porque realmente parece que fui eu, por vezes parece que fui eu que criei o Laravel pela quantidade de elogios que eu lhes faço, mas a realidade é, quanto mais perto estou do Laravel, mais produtivo me sinto. Então, o Inércia, estou a fazer Vue, mas estou mais perto do Laravel do que se estiver a fazer uma SPA e uma API. Com o Livewire também estou mais perto ainda do back-end, onde tenho tudo mais à disposição, todos os serviços de back-end, com queries, caches, traduções, autorizações, muita coisa, não tenho que ir fazer o round trip ao server e voltar para cima. Roteamentos, autorizações, autenticação, muita coisa. Já agora, acrescentar também um ponto que hoje em dia, Livewire, aliás, Livewire, tal como outros, lá está, em Symfony, por exemplo, existem os Live Components, acabam por existir hoje em dia, já há muitas bibliotecas que fazem um pouco isto, que elas tentam combater um pouco a monstruosidade que se tornou o GS hoje em dia. Porque hoje em dia, para termos GS, acabamos por ter que ter webpacks, acabamos por ter que ter entry points para cada tipo de compilação que queremos ter numa aplicação client-side. Sim. Isto por vezes, e depois acabas por ter muitos performance bottlenecks dos tamanhos dos bundles que não são bem otimizados, as pessoas não sabem porquê e começam simplesmente a programar atrás dos boilerplates que vêm das próprias bibliotecas. Falo do Next.js, eu pessoalmente prefiro o Next.js, até houve aqui alguém que sugeriu, foi o Rolando. Eu pessoalmente prefiro o Next.js, mas lá está, isto são escolhas. Mas a ideia aqui eu falo por mim, penso que falo também pelo João. Nós, tanto eu como o João, já somos bastante fluentes em PHP. Estarmos de repente a ter que ou criar uma API em PHP, estar a exportar, estar a ler esta API em client-side, é algo que pode ser evitado. O Inércia e o Livewire ajudam-nos um pouco isto.
voltam a trazer o controle de volta do PHP para dentro do Laravel, ou do Symfony, ou de Sim. linguagens server-side por natureza. É uma coisa que eu também já falei muito com o João, que é que nós, passados 20 anos, parece que estamos a dar a volta e que hoje em dia fala-se muito com o React, tem o Next e o Next previdencia, por exemplo, renderização SSR. A SSR já agora é Server-Side Rendering e acaba por ser bastante importante para sites como de e-commerce, por exemplo. De e-commerce, de SEO, desculpem, de blogs, por exemplo. Porquê? Porque eles vivem à base de tráfego. E o Google, quando chega aos vossos sites, precisa de conseguir perceber exatamente o que é que ele renderiza a primeira vez que carrega o site. A primeira vez que carrega o site, ele carrega tudo na parte do servidor e por norma, React, Vue.js e tudo isto acaba por fazer uma renderização, por natureza, apenas em client-side. O Google, quando faz praticamente um curl ao vosso site, ele faz-vos um fetch em base de servidor ao vosso site, ele não consegue perceber o que lá está. Daí terem surgido todos os frameworks Next e por aí, mas que acabam por trazer muito peso na parte do client-side para o mundo JavaScript. Pronto, e as bibliotecas acabam um pouco por abstrair isso. Sim. Pronto, Pois, cada use case é seu use case. exatamente. Bem, vamos pôr mãos à obra, não é? Aqui com um Exatamente. quarto Então, de hora estamos aqui com a conversa. introduzimos isto. Claro que tínhamos aqui pano para muitas mangas e a malta está aí também cheia de opiniões Exatamente. e top para participar. Vamos envolvendo e vamos andando. Ivo, recorda-me só, o repo está feito, mas eu vou pegar do início, não é? Sim. Eu vou até aqui a Exatamente. Laravel, não é .pt, é .com, ou Laravel Docs. Bem, e vamos usar Docker para tudo. Para quem não conhece, é uma tecnologia. Bem, não podemos apresentar tudo, não é? Mas o Docker Sim. é uma ferramenta que nos auxilia do zero até herói, não é? From zero to hero, desde o desenvolvimento, a testar, a staging, a produção no nosso VPS, produção em serverless, CI. Vamos por aí. Num instante metem Enquanto Docker no entras YouTube. nisso, sim, para dar só assim para acrescentar mais um pouco, Sim? principalmente garante-vos a paridade entre ambientes. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, acontecia muito antes, existia, por exemplo, um servidor em produção, na Amazon, onde quer que seja, e acontecia ter um servidor na Amazon, por exemplo, e a vossa máquina local ter, por alguma razão, um ambiente ligeiramente diferente. Isso acontecia quando alguém entrava no vosso servidor em produção, acabava por ter determinados bugs que vocês nunca conseguiriam replicar. E isso poderia, por exemplo, ver-se exatamente a terem configurações diferentes de ambientes entre local e produção, ou staging, ou o que quer que seja. Pronto, e o Docker acaba um pouco, é uma forma replicável de terem ambientes iguais entre diferentes servidores. Só para dar mais um pouco de contexto sobre o Docker. Sim, sem dúvida. Descreveste já bastante, ainda Sim, faltam muito mais coisas, não é? Que a exatamente. malta depois vai descobrir, mas já está uma ótima introdução, sem dúvida. Bem, eu vou começar o repo, já estava a ir buscar aqui o link, o repo não, o projeto. Vamos deixar aqui bullet points, não é, malta? E depois no próprio repositório podemos abrir as discussões e deixam lá as vossas perguntas para isto ter alguma eficiência ou produtividade. Senão, bom, não avançamos muito numa hora, não é? Exato. O que é que vamos fazer? Vou pegar na minha máquina, que podia estar limpinha, sem nada instalado. Docker PS diz-me que não está nada a correr de Docker neste momento. É uma máquina clean, claro, instalei o meu editor de código e tenho o Docker a correr. E agora conseguimos, com o Docker, fazer a instalação do nosso projeto, fazer as compilações, fazer os testes, tudo com o auxílio do Docker. O Laravel em concreto tem uma ferramenta que se chama Laravel Sail, que é um helper, é uma CLI, é uma command line interface, que
nos auxilia. De uma forma mais rápida, conseguimos dar comandos de Docker que teríamos que ir aprender, mas ali com o Sail ele vai nos ajudar e entretanto, conforme vamos passando por eles, vamos esclarecer o que se passa. Aqui vamos fazer a instalação, no fundo é correr este comando, que aqui assim de repente o que ele vai fazer é vai buscar uma bash à internet e vai corrê-la na nossa máquina. E é só isto. Pronto. Corre dentro de Docker, mapeia uma pasta da nossa máquina para dentro deste container. Estou a abrir aspas, uma máquina virtual, como se fosse, né? Que é um container. E lá dentro vão acontecer coisas com binários que estão instalados e vão se refletir na nossa máquina porque é uma pasta que está mapeada lá para dentro. E é isso que vai acontecer. Então, como é que se chama o repo, Ivo? Deixa-me confirmar. Só para ter o mesmo nome aqui na pasta? Sim. Já agora sei quantos eu tenho isto aqui a abrir. Espera que não tenho sign-in feito aqui neste. Já agora, se por acaso alguém tiver alguma questão, podem ir perguntando à vontade. Atenção. Estou-te já aí a... Pergunta o Just One Man. Que palavra de afeto têm para os bullies da vida que ainda programam PHP, mas que têm vergonha de o dizer diante dos amigos? Mudem de amigos, pá. Então, mas vergonha porquê? Vergonha porquê? Não faz sentido nenhum. Nada, especialmente... Há PHP moderno, há PHP moderno e também há o PHP que lhe deu a má fama, não é? Há de tudo. Se estiverem a programar PHP 5.3, pois, se calhar são capazes de ter razão. Até noutras, não vamos acender não vamos acender conversas. O Rolando Guedes diz que não é cool. Olha, como é que se quica alguém aqui do YouTube? Estou a brincar, Rolando. Olha o Garcia. Olha, PHP pagou a minha primeira casa. Não há que ter vergonha. Exatamente. PHP compra Lamborghinis, pá. Exato. Ok, o repo... Queres mesmo o link? Por acaso não, o nome. Não, só preciso do nome para dar o mesmo nome para fazer matches na minha pasta. Site, é só site. DFPT/site. Okay. dfpt-org/site. Ok. Na minha máquina, dentro da pasta code, fiz uma dfpt e lá dentro o site. Que é só para fazer a ressonância com o repo mesmo. O nome vou-te perguntar a seguir para mandar o primeiro commit para cima. Pronto. Da issue do comando, mudando o nome de example app para site. Vou aqui buscar então o repo, github.com/devpt.org. Como é que era? devpt-org/site. Ok. Vamos, está clean, o repo está clean, não é? Vamos dar refactor ao site atual, Pedro. Só para dar contexto, o Pedro estava a perguntar se vamos fazer o site. Atualmente o site já existe e está feito com Hugo, se não me falha a memória, com o Static Site Generator. Nós vamos acabar por refazer em Laravel, meramente. Como é Laravel, podia ser Ruby on Rails. É o que nos sentimos mais à vontade. Principalmente o João, que eu estava a dizer há pouco, também já não mexo em Laravel há um pouco. Mas vamos fazer em Laravel, até porque, pelo menos o que tenho percebido também da comunidade, existe também muita gente a usar Laravel, acaba por ser a framework mais usada em PHP. Portanto, sim. O Pedro sabe que ele fez um comentário nisso, exato. Vamos fazer o refactor da landing page, não é? E abrir novas funcionalidades, uma vez que este refactor é uma coisa simples, não é? É um no-brainer fazer esta mudança para fazer os módulos de bookmarks, não é assim, Ivo? Sempre vamos por aí primeiro? Não falamos muito sobre o que é que vamos fazer em termos de funcionalidades, mas existem algumas, eu não sei se queres mostrar ou não o que é que são os bookmarks, ou se deixamos mais para a frente. Posso mostrar, sim. Os anteriores que vinham do Laravel PT? Sim, pode ser, sim. Pronto, então, para quem vem, só para dar o contexto, para quem vem do Discord,
Existe uma secção no Discord que é o Literatura e Recursos, onde cada um acaba por conseguir enviar basicamente os seus recursos que acaba por achar interessantes e quer partilhar com alguém. Curiosamente, em conversa com o João reparou que já tinha feito algo de género para o Laravel PT. Portanto, sim, olha, agora passo-te a palavra se quiser explicar um pouco. Claro que sim. Este até quase nem consegui tocar na xixa, por assim dizer, foi o Pedro Martins. Que fez praticamente tudo. Dei um auxílio ali a montar os dockers e mais umas coisas, mas de facto, mal eu falava com ele, no dia a seguir a coisa aparecia feita. E então o que é que apareceu? É de uma comunidade de PHP de onde também faço parte. Agilizei, eu com muitos mais, não é? Fizemos acontecer este site que é, no fundo, um bookmarks público e também serve as nossas, porque podemos consultar as nossas bookmarks ou bookmarks via tags ou bookmarks via categorias. Isto para dizer o quê? As conversas, quando passam no Discord, às vezes há links que são gemas, não é? Que valem ser guardadas para a posteridade, ou para mostrar, ou para utilizar mais tarde. E então, no Discord, como vão passando e ficando para trás, e as pinned messages não servem a este propósito, a ideia é simplesmente fazer um gestor de bookmarks comunitária, onde basicamente guardamos links. E é só. Alguém está a falar uma conversa qualquer, queres falar de uma biblioteca que é boa para fazer resize de imagens, Ou isso, ou exato. uma boa tool para grátis, brutal para um CLI de databases, não é? Um client de databases. Olha, vai às minhas bookmarks, vai às bookmarks do Laravel PT ou às bookmarks do DevPT, ao meu user e está lá o programa. Já nem me lembro qual é, mas sei que está lá. Este tipo de possibilidades. Então, começámos isto por lá, é uma comunidade relativamente mais pequena, e que, pronto, isto está a começar, tem ido muito devagarinho, e claro, aqui ao cruzar-me com o Ivo e a debatermos assim umas conversas, fez sentido também avançarmos aqui com as melhorias ou acrescentar funcionalidades ao DevPT, e o Links é esta capacidade. A outra que tinhas Até falado, porque, Ivo, desculpa, até para complementar, para quem já aqui eventualmente colaborou com o bot, no bot, o bot acabava, era uma das ideias também, era, lá está, guardar às vezes, ou classificados, ou algo do género, chegou-se a falar assim de umas ideias, a ideia é eventualmente conseguir integrar o site com o próprio bot. Por exemplo, ou enviar a literatura e recursos para o bot, eventualmente haver uma sincronização para o site. Pronto, são algumas ideias. A ideia é um bocado passar o site atual a dar suporte, pronto, para que seja facilmente possível de conseguir desenvolver estas funcionalidades, que atualmente não é, porque sendo um Static Site Generator, pronto, seria possível eventualmente, mas iríamos ter que dar muita volta para ter isto a dar. Já agora para responder também um comentário, se vamos copiar o design atual ou criar um novo. Atualmente o foco é meramente termos algo, produzir algo. Conclusão, a ideia principalmente agora é copiar o que existe, não chegar ali e copiar o código. O objetivo até é usar Tailwind, não me recordo sinceramente se o atual usa Tailwind ou não. Pronto, então vai ser um pouco por aí. Por agora vamos usar o design atual e eventualmente podemos até abrir um issue e se calhar fazendo um design novo. Pronto, podemos depois debater facilmente porque a ideia lá está, é termos issues abertos, tal como acontece com o bot. Com o bot muitas das vezes acabamos por abrir um issue e discutimos possíveis implementações. A ideia aqui é exatamente a mesma. Pronto, é abrir um issue. Olha, o que é que acham agora? Vamos alterar o design para isto, para aquilo, para aquilo. Era bom termos isto, isto e isto. Portanto, é um pouco por aqui. Podes seguir, João. sim, se calhar, Vamos seguindo, se calhar, mais em frente. Também para não perdermos mais em frente com o sim, código, desculpa. sem problema. Isto é mesmo para enfrentar aqui os problemas ao vivo. Eu penso que, não sei como é que vai o meu consumo de memória, não é que eu tenha pouca, mas o Docker decidiu deitar-se um bocadinho, não sei porquê. Deixa-me aqui perceber. Lá está, problemas em direto, o habitual. Posso ir Sim, vendo. Ora, boa noite, Marcelo, boa noite, Caio.
O Pedro fez exatamente, o Pedro estava a comentar que fez um commit no início. Eh, o Pedro Cruz foi no Windows. Já agora, o Pedro Cruz é o admin do Free Code Camp de Portugal. Olha, estávamos a comentar sobre ele no outro dia, penso eu. Sim, Falámos sobre ti no outro dia, Pedro, por acaso. E o Pedro na altura ajudou no site atual, chegou a enviar um ou dois commits para lá, por acaso. Preferes que tente pôr eu aqui na minha máquina, João? eu tenho que voltar a pôr a trabalhar. Quer dizer, isto demorou muito. Eu dei aqui tentei sair aqui umas quantas vezes e depois isto continua abaixo. E eu tenho. Podes começar a instalação sem problema. Então deixa. Via sale. Estou aqui a tentar perceber. Isto também vamos provavelmente encontrar aqui problemas engraçados, porque eu estou em Linux. E volta e meia, há coisas que não funcionam. O Docker lá está, tenta manter a paridade entre os sistemas. É muito bom, atenção. Mas... QB. Sim, essencialmente é Linux e ponto, não é? Exatamente. First Party Citizen é no Linux. Nos outros é muito bom. Exatamente. É isso. Posso comentar aqui que temos um projeto na empresa no qual estamos a trabalhar que tem colegas com Mac que esquece. Basicamente, para quem não conhece, para quem não está habituado a Docker, o Docker, uma das funcionalidades é a partilha de volumes. E esta partilha de volumes basicamente é o que acontece. O Docker permite-vos arrancar containers, são como se fossem pequenos sistemas operativos que têm a correr dentro do vosso computador. Por exemplo, meramente com Ubuntu, não vou dizer com Windows, mas com Ubuntu, com um servidor Linux. E ao correrem estes volumes, permite-vos atualizar código que tem na vossa máquina, ele atualiza também dentro deste pequeno container. E digamos que a integração dos volumes no Mac é muito lenta, é muito pouco eficiente. Pronto, e isso causa muitos problemas para projetos de maior dimensão que estejam a usar Docker em Mac. Já melhorou muito. Já melhorou muito. E eles agora lançaram um novo update com o Virtue FS, Virtue não falha a FS, memória. yeah. Exatamente, que melhora bastante a performance, mas mesmo assim, eu digo mudem para Linux. Bem, Ivo, aqui instalando também. partilha tu, porque eu acho que tenho que dar um reboot à máquina. Olha que Tudo fixe. bem, tranquilo. Lei de Murphy, para quem não conhece Exatamente. e quem nunca aconteceu. Bem, Se é lento, experimenta o Rolando diz que o WSL2 também não lhe tem trazido muitas alegrias. Sim. Ora bem, então posso partilhar eu. Isto é chato eu partilhar que não tenho 2 monitores. Mas tranquilo, também se faz. Ora bem, vamos começando exatamente pelo mesmo que o João estava a fazer. Vamos esperar que aqui corra melhor. Ora, installing cell into existing applications. Não será bem isto. Eles não têm um from scratch? Portanto, têm, mas é mesmo na instalação do Laravel. Não na específica do Sail, quando estás à procura sim. do Exatamente. do Sail. Tens razão. Get started. Exatamente. Então Getting started on Linux. Exato. Ora bem, vocês agora se calhar vão ver isto meio pequeno, mas eu acho que não tem como aumentar o terminal. Command mais, não te faz isso? Não. Mas espera, deixa-me tentar mesmo arrancar o terminal à mão. Deixa eu ver se este... Não, também não. Desculpem lá que isto não vai pensar para a stream. Ora, qual é que... Advanced... Eu presumo que não consigam ver, penso eu. Não, está muito... Está muito pequenino, não? Muito mesmo. Terminal size... Não há de ser bem isto. Lá está, estes são os problemas das lives. Encontra-se sempre estes problemas. Ora, scrolling... É mesmo assim. Advanced... Eu estou aqui a matar processos do Docker à maluca, vê lá tu. Para evitar o reboot. Isto é um pouco estranho, por acaso. Senão ficas aí um bocadinho que eu já venho.
Sim. Bem, isto é a parte que vamos ao nosso amigo Google. Fatal Increase error. font size, exato. Isto também o Não reboot é num funciona. instantinho. Eu acho que vou arriscar Should be e used. ali já vem. Uhum. Acho que arrancou. Bem, só espreitar se alguém deu. Pois era, o Just One Man é que tem razão. Bem, já levantou. Confirma Arrisco só se alguém. ao reboot. Edit preferences. Isto é mesmo daqueles problemas chatos. Estás tu com esse e eu estou com este. Só queria Eu aumentar o tamanho da vou. letra. Posso voltar ao meu? Conseguiste arrancar o teu? Penso que sim. Olha, eu já descobri como é que aumenta o tamanho da letra. Ok. Olha, perfeito. Deste Queres com voltar ele? ao teu? Podes voltar ao teu, sim. Espera aí. Desculpa lá. Pronto. Ok. Já Deixa eu ver tens o se teu. deixa eu ver se ele agora se manda. O meu monitor, eu presumo que seja para mim, o meu monitor é de 4K, sim. Por isso é que possivelmente se vê tão pequeno. Já tivemos aqui uns quantos problemas em direto, para variar. O normal. Ora, Há bocado sim. também. também empancou aqui Não, no isto Ignition. acontece. Isto até aceita projetos, já se sabe. Ora, Epá, não. Não, isto não por costuma norma corre acontecer. bem. Foi Por norma corre mesmo. bem. Yeah, eu tenho a Sim, certeza que se for pelo Composer e fizer mais não sei o quê, está tudo sim, sim, direto. sim. Mas acho que é a mesma lei de Murphy, não é? Quando queres Totalmente. Sim, mostrar alguma coisa, rebenta, não funciona, falha. sim, 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 sim. Não, agora desbloqueou. Pronto. Agora desbloqueou, pronto. Foi uma coisa temporária. Yeah. Pronto, o que é que ele está a fazer? Está a fazer um Composer Create Project, vai buscar o skeleton do Laravel, Ah, depois. Já agora, desculpa, há aqui Sim? alguém que não seja, ou que não seja de PHP, ou que não tenha alguma base de PHP, porque só para vermos, explicamos se entramos em algum. Quero ir para amanhã. É pá, o Just One Man é o maior, olha aí. Querem ideia para amanhã? Posso cancelar o jantar com a minha família. E olha, vou mandar um SMS também, vou cancelo já amanhã. Mesmo. Basicamente, não sei se alguém aqui não é de PHP, mas o Composer permite-vos gerir as bibliotecas que têm instaladas para os vossos projetos. E o Laravel, neste caso, acaba por ser uma biblioteca externa, porque vocês para programar em PHP nem precisam de framework. Pronto, Yeah. e o Composer acaba por vos dar a funcionalidade de autoload, de só vos carregar as classes que precisam e as bibliotecas que precisam quando realmente precisam delas. Concordo com o Etsy. Yeah, é mais simples, mas como estamos aqui a Sim, ir numa de Docker e de exato. um Já onboarding agora, mais fácil, um comando, o que é que aconteceu? Foi ao Composer, fez o descarregar de um skeleton, foi buscar as dependências da pasta vendor. Não tenho a certeza se fez também ali a compilação do primeiro node no início ou não. Eu penso que não, porque já, o pouco CSS que está no scaffold já está compilado na public. O que aconteceu foi que temos uma pasta chamada site, não é? Porque chamámos site à aplicação a fazer. Lá dentro temos então um projeto PHP que já traz algum front-end dentro do resources. E como começámos com o Sail, temos um Docker Compose que já nos levantou aqui com um Sensible Default alguma infraestrutura. Não levantou nada. Só fiz curl e agora vou lá para dentro e agora é que vou correr up. Vou dar. Não vou dar detects, vou dar só up. E começaram serviços a correr. E portanto, com estes dois comandos, de repente na minha máquina, que podia estar fresh installed, não é? Só com o Docker instalado, já temos a correr um web server, uma base de dados MySQL, um Selenium para fazer os testes end-to-end,
um mail hog para apanhar os envios SMTP em local, para testarmos os mailables em browser, um mail search para testar um serviço de pesquisa e um Redis para cache, queues, sessão, tudo isto Exatamente. com um comando, não é? Não instalámos nada na nossa máquina. E esta é uma das Isso é, virtudes. exatamente. Esse foi um dos pontos que por acaso há pouco me escapou, que é, esse é um dos pontos muito importantes. Porque uma das outras coisas que o Docker vai resolver é exatamente esse, é não termos que, por exemplo, se tivermos um projeto que antigamente usava PHP 5, por exemplo, se estivermos a trabalhar numa empresa que ainda trabalha com projetos em PHP 5 e por acaso tem agora um projeto num PHP 8, nós não precisamos andar a instalar e a desinstalar ou mudar o fecheiro que binário do PHP que é que ele está a executar quando chamamos o PHP. Não, o Docker abstrai-nos disso mesmo. O Docker permite-nos ter ambientes totalmente separados com bibliotecas. As bibliotecas são referentes ao projeto, mas permite-nos ter ambientes totalmente separados a correr em simultâneo, inclusive. Eu posso ter um Sim. projeto a correr em PHP 5 que se liga a um projeto a correr em PHP 8 ao mesmo tempo. Eu não preciso mexer, não preciso nem devo mexer nas configurações de PHP ou das linguagens, de qualquer linguagem que seja, na minha máquina. O Docker deve-me abstrair disso. É esse o objetivo do Docker. Sem dúvida. O Pedro pergunta se aqui é o default do Laravel o Cypress. Não, não é. É o Laravel Dusk. É uma ferramenta first party desenvolvida em casa. Existe um package de alguém muito expert na matéria, que é o Jeffrey Way, o criador da Laracastes, que faz um package para integrar Cypress com Laravel e é muito bom. O Dusk tem uma integração mais perto porque o processo que corre o browser é em PHP, levanta subprocessos, então temos ali uma manipulação na sessão, logins, muito mais interessante do que no Cypress, que corre completamente ao lado, mas claro, são ferramentas diferentes. O Cypress dá-nos um dashboard, dá-nos cloud, dá-nos muito mais coisas que o Dusk não faz. Pronto, há trade-offs em escolher uns e outros. O Raul Correia diz que usou o Playwright para end-to-end. Nunca experimentei, já fiquei com ele atrás da orelha para experimentar, mas também ainda não experimentei. Não sei se vocês já. Por acaso ouvi falar do nome, também nunca usei. Aliás, do que vi do É da Playwright, Microsoft, se não me engano. falha a memória, penso ter visto para scrapping, se não me falha a memória, penso eu, sem certezas. Talvez, Sim, é eu não sei se para temos automação de alguém browser, headless, Sim. é para fazer tudo tem isso. ideia de ter visto algo do género, principalmente para isso. Ok, boa. Então, temos aqui um site default e a primeira coisa que vamos fazer é, já corremos aqui um conjunto de comandos por trás, não é? Mas aqui temos o state original do projeto. Vou até levantar, ups, não era nada disto. PS para cima, há de me levantar o PitchStorm. Há de abrir uma janela. E temos aqui a estrutura do nosso projeto. Cá está, mas antes de começarmos a trabalhar nele, vamos fazer um initial commit para mandarmos para cima. A quem não conhece o Git vai conhecer, porque é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje para trabalhar. Na área, vamos fazer git init para dar início a um repositório e de seguida eu vou tentar me lembrar dos comandos porque eu só uso alias. Vou fazer git add ponto ou primeiro um git status para ver como é que está o meu repo e ele diz-me, o repo é um cofre que guarda versões para o lado para podermos andar para trás, fazer, eu faço um caminho, o if faz outro e lá à frente o git faz o merge, trata deste tipo de situações. O que eu vou fazer agora é git add Também tem um ponto. histórico de alterações para que... Basicamente, imaginem que, para quem nunca mexeu em Git, imaginem que acabam por mexer num fecheiro. Antes acontecia muito, se calhar alguns até estão um pouco mais familiarizados com o conceito, os tempos em que mexíamos nos ficheiros por FTP, em que literalmente chegávamos, editávamos um fecheiro e as alterações desapareceram para sempre.
Nunca mais vamos saber quem é que eventualmente mexeu, o que é que mexeu, quando é que mexeu, porque é que mexeu. Pronto, hoje em dia basicamente todas as alterações a ficheiros, a um projeto, ficam documentadas. Cada ficheiro tem um histórico, que são os commits que foram feitos envolvendo esse ficheiro. E esse histórico permite-nos saber exatamente as datas, quem é que fez que alteração. Se por acaso houve uma funcionalidade que em tempos funcionava e deixou de funcionar, é muito fácil. Existe uma funcionalidade no Git que é o Git Blame, que nos permite saber exatamente quem é que mexeu naquela linha que vocês estão a ver. Pronto, e então o Git acaba por nos manter este controle de versões e permite-nos manter um histórico do percurso de todo o projeto, do avançar de todo o projeto. Podes continuar, entretanto vou já pôr aqui o repositório público. Força. Vou dar aqui issue de mais um comando. Fiz git add ponto que adiciona tudo o que está alterado. Adiciono para... Selecionei-o para fazer um save, que chama-se o commit. E agora vou mesmo fazer este commit. Vou dizer assim, sim senhora, quero fechar com o que eu disse que quero selecionar. E vou pôr uma mensagem que se chama initial commit. E vou dar enter e já está. Se eu der git status agora, estou limpo. Estou limpo, mas na minha máquina apenas, não é? Existe aqui, esta é a minha máquina do Patrício, esta é do Ivo e aqui está o GitHub, não é? O que vai acontecer é que eu vou mandar para ali e a seguir o Ivo pode ir buscar, pode mandar de volta, depois vou eu buscar, por aí vai. Pronto. E então, depois de ter uma versão já trancada, vou fazer git push. Só que eu acabei de começar o repo do meu lado, tenho que adicionar um remote. Há uma ferramenta que ajuda, que é o CLI do GitHub, que eu tenho andado a usar e já não quero outra coisa. Mas se calhar para começar é mais simples. Quando fazemos aqui um repositório no site do GitHub, ele dá-nos umas instruções para começarmos um repo de início, ou quando já temos um criado, como é que parametrizamos essa pasta para emparelhar com este repositório remote. Então é isso que vamos fazer. Vamos adicionar um remote a este repo com o nickname origin e aponta para este site, digamos assim, com o protocolo git. E agora se eu fizer git remote -v, já sei para onde é que há o remote origin. E agora o que vou dar é a default branch vai se chamar main, no meu caso já é, escuso de correr, mas pronto. E agora git push -u para ficar, é o chamado upstream, vai ficar agora o default origin, e para a branch main. A tal branch main é a tal principal e nós vamos trabalhar em caminhos ao lado, paralelos, e vamos fazendo merge das nossas alterações para dentro da main. Ainda vamos ter que debater como é que vamos fazer, não é? À partida vamos ter aqui uma develop, uma staging e a main, mas qualquer coisa com isto, vamos andando para a frente. Exatamente. É isto. Pronto, dou aqui um refresh e já cá está. Já tem o repositório também no chat, se quiserem dar uma olhada. Lá está, isto é uma instalação default de Laravel. Portanto, sim, conseguem facilmente correr também isto localmente. Vamos ver agora também. Vou fazer mais aqui um par de coisas ainda na main, só para ficar mais ágil, que é uma coisa que não se deve fazer em prol da organização e do bom trabalho, não é? Mas quando ainda ninguém mexeu, quando ainda está inicial, vou aqui aproveitar para fazer um monte de comandos. Vão ser eles. Olha, o Gestion Man já tem do lado dele. Então, o nosso sale vive dentro de vendor bin sale. Vendor bin sale. E é um executável. Em baixo, não está compilado, mas não interessa. É um executável, entre aspas, que tem um alias, ou eu já fiz um alias para correr só sale. E o que é que este sale faz? Permite-nos, é então o tal auxiliar que nos permite correr comandos de Docker, de PHP, de Node, de Composer, de MySQL. É mesmo aqui uma developer experience engraçada. Reparem, sale npm install.
Eu escuso de ter o Node na minha máquina porque ele agora está a instalar as dependências de JavaScript dentro do container. Olha, isto é uma, uma private do Caneco. Alavanquei-te. Para ser um game changer, né, Caneco? Acho que uma vez consegui dizer alavancar 20 vezes numa live de 20 minutos ou uma coisa assim parecida. Está exposta à private. Ok, acabei de fazer npm install e agora dentro do sail, também dentro do Docker, vou correr, que é o tal container que está a correr, este web server, não é? Também podemos fazer uma coisa, que é, se não queremos andar com isto, fazemos sail baixo e de repente estamos lá dentro. Portanto, agora estamos dentro do Ubuntu. Isto basicamente só para fazer aqui uma analogia ao que estava a dizer há pouco. Isto acaba por ser a tal máquina virtual que falava há pouco. Sim, praticamente o João acaba por ter pequenas máquinas virtuais, cada uma a correr o seu serviço. E existem por vezes, podemos ter necessidade de vez em quando fazer algo dentro das máquinas virtuais. Uma mão lava a outra, exatamente. É outra também lá, é mais para. Olha, as privates estão todas a vir ao de cima. Portanto, de vez em quando dá jeito conseguirmos entrar nas máquinas. Pronto. Sim. Sim, assim quer dizer, e agora tenho que fazer comandos, onde é que eu os vou aprender? Epá, não, entramos aqui dentro, temos PHP, temos Node, temos NPM, estamos prontos a trabalhar, não é? Como se estivéssemos num ambiente fora. Vou dar aqui o NPM Run Dev, e neste caso há aqui uma integração com o Vite, um bundler super rápido, já muita gente deverá conhecer nos dias de hoje. E há aqui uma integração com o Laravel. Ups, já abri 2 Chromes ao mesmo tempo. Há aqui Só uma para dar assim integração. uma parte, Força. basicamente o Vite acaba por ser um replacement do Webpack. O Webpack é conhecido por muitos como sendo muito lento. Aliás, a gente tiveste, se não me falha a memória, ainda tiveste uma outra alternativa. Mas pronto, o Vite basicamente acaba por Grunt. trazer muita velocidade. Muita velocidade. Era o Grant, o Gulp. Sim, houve o vários, Gulp, então, lá para exatamente. trás. Yeah. Aliás, o Gulp vem antes do Webpack, se não me falha a memória, certo? Tem Ui, ideia disso. Já não me lembro. Bem Nessa antes, altura era parece. muito mais back-end. Fazia Sim, muito mais eu tenho ideia que back-end. sim. Tenho ideia que sim. Na altura, quando o Gulp era O um Gulp de facto, basicamente o Gulp andava eu no basicamente jQuery ainda. funcionava à base de tarefas, definiam algumas tarefas. Por exemplo, fazem um glob, isto é, fazem uma pesquisa por fecheiros DMATs numa determinada extensão e, por exemplo, fazem concat os fecheiros para um único fecheiro. Vamos supor que têm vários fecheiros CSS, queriam unificá-los todos. Isto eram tudo pequenas tarefas que acabavam por definir um fecheiro Gulp file, se não me falha a memória. Pronto, lá está, nostalgias. Hoje em dia já tivemos o Webpack, hoje em dia já temos a Vite, que é de longe muito mais rápido, que é um dos problemas do mundo JS, especialmente em projetos JS, quando começam a ficar muito largos, ainda há pouco estávamos a falar disso, em projetos React, Next, por aí, o Vite acaba por ajudar imenso. Está tudo agora com a velocidade de desenvolvimento. Olha, a velocidade de desenvolvimento, especialmente em Mac, com o Webpack. Não há compilação, não é? É horrível. São os ECMAScript modules. Depois a compatibilidade no ecossistema JavaScript também é como às vezes é um pouco difícil, mas nos primeiros dias que já estava pior, agora está ótimo e foi massivamente adotada. Saiu o Bun, que é feito em Rust, acho eu, está aí qualquer coisa também assim. Pronto, agora alternativas. Mas de facto o Vite, quem conheceu o Webpack vai ficar maravilhado. Quem não conheceu vai gostar certamente. Exatamente. Ok, o que é que o Laravel nos traz? Em todo o seu ecossistema tem aqui uma entre muitas, não é? Mas vamos por partes. Temos uma aplicação que tem uma landing page só e de repente vamos começar aqui com um dos starter kits disponíveis, com o mais fácil, que existem dois, divide em duas categorias. Existe o Breeze e existe o Jetstream.
são namings, não é? Não querem dizer nada, mas o Breeze é a parte mais simples que dá-nos o scaffold para utilizadores, login, registro, verificação de e-mail, recuperar password, etc. Com o correr de um comando. Vai-nos buscar as dependências de back-end e de front-end e vamos estar disponíveis para utilizar. Temos também o Jetstream, que faz o mesmo, mas com mais funções. Permite funcionalidades como equipas, two-factor authentication, gestão de sessões, mas acho que vamos aqui pelo mote de keep it simple, you ain't gonna need it, não é? Portanto, quando vierem as necessidades, vamos montar. Em cada uma delas existe a possibilidade de usar com Blade e Blade. É com Alpine, que é o novo jQuery, o jQuery de 2020, não é? Podemos lá chegar noutra Exato. altura. Podemos usar com Blade, que é cada página é uma página. Podemos usar com Vue, tanto uma como outra, que nos monta Inertia. E o Inertia é um router. Não é uma linguagem de programação, não é mais uma framework, é o roteador. Fazemos Vue para o front-end, fazemos PHP para o back, mas não estamos a fazer uma API. Estamos a renderizar uma vista que é Blade. A carregar dados para Vue e nós só fazemos a vista Vue. É isto, essencialmente, numa frase. Dá para explanar, mas essencialmente o Inertia é isto. E é por aí que vamos. Este Inertia, já numa pequena parte, pode ser feito o scaffold com Vue, com React. Inertia também tem para Svelte, mais adaptadores de comunidade, desde Java, C Sharp, Rails. Portanto, em client-side, as oficiais são Vue, React e Svelte. Server-side, como essencialmente é JSON com os cabeçalhos, ficou muito fácil mais pessoas fazerem. Portanto, o first party é Laravel, mas reparem como já temos aqui frameworks, nomeadamente a Symfony, o Yves já usou. Exato. Não sei se mais alguém em casa já utilizou por aí alguma destas, mas realmente, olha, talvez o Garcia já tenha vindo aqui ao Go. Exato, se calhar. Por acaso, e não já sei agora quem só é que para mais acrescentar, já que estás a falar de inércia, só para quem não tiver percebido muito bem como é que isto funciona, alguém que se calhar já tenha um pouco mais de experiência e não esteja a perceber como é que acabamos por ligar Vue, que acaba por ser renderizado em client-side, como é que Ray funciona com Laravel. Pronto, ele acaba por funcionar porque este Inertia Adapter, o que acabam por fazer é, eles acabam por lançar um servidor Node que faz o server-side rendering do Vue. Tanto que inclusive existe mesmo, neste caso é do Vue. Do Vue existe, lá está, para o React, para o Svelte, como disse o João, e acabam por existir, do Vue sei porque eu lembro de ir ver mesmo na biblioteca, existe um Vue server-side renderer, para seja algo do género. Basicamente, os componentes são na mesma construídos em Vue, mas quando vocês acedem a uma página, isto na parte do server-side, o componente todo desenhado em Vue é enviado para um servidor Node que está a correr em background e esse servidor Node transforma aquilo basicamente em HTML, transforma nodes de Vue para HTML e retorna isso e o Laravel acaba por renderizar esse output. Pronto, isto é assim Certo. um pouco como é que funciona por trás. Sim. A opção base vem sem SSR, que é mais simples. No entanto, quem a quiser tenha também fácil de fazer. Tem algumas limitações, programar JavaScript em SSR, mas sim, é isso mesmo. Em vez de termos render functions que vão ali demorar mais tempo a arrancar a página, temos logo o HTML já todo cuspidinho, pronto Exato. a renderizar na página. Pronto, podemos usar ainda com API, com um Sanctum, Laravel Sanctum, que é uma implementação simples do OAuth, mas por simples não vamos pensar que é menos boa. Tem um flow mais simples, não é preciso andar com tokens para trás e para a frente, a guardar states em back-end, a ter muita preocupação para não expor dados sensíveis no front. Então o Sanctum é o quê? É uma layer de autenticação que tanto autentica um pedido
por uma cookie que está encriptada, SS client, HTTP Secure. only, secure Sim. SSL, como Secure, mandá-la de exatamente. Deus. Portanto, via cookie, encriptada, claro, ninguém acede, ninguém troca, ninguém faz tamper se não é cancelada, ou então via um barrier token. Lá está, é isto. Mas muito, muito simples. Deixar a side note já agora, que isso é uma das coisas importantes, que muitas vezes quem está a desenvolver aplicações de origem, seja com Laravel ou não seja, com Laravel até eles já vem por default, mas quem por vezes está a usar outras frameworks que acabam por criar cookies à mão, mesmo em Laravel podem, obviamente. Atenção, lá está, é um pouco o João estava a dizer, é importante ter em consideração tokens, cuidado com tokens em client-side, como é que guarda os tokens. Porque, por exemplo, tokens em local storage são facilmente vulneráveis a XSS, por exemplo. Agora depende, por exemplo, se estiverem a utilizar uma aplicação em Vue, em React, é sempre mais difícil, só se propositadamente permitirem que o vosso HTML seja renderizado numa página, é que eventualmente podem ficar vulneráveis a XSS. Não quer dizer que não existam zero days em Vue, em React, em Svelte e por aí, mas obviamente é mais complicado de encontrar. Em relação a cookies e guardar em cookies, é igualmente importante guardar com os flags de segurança que hoje em dia são recomendadas pelos browsers. Lá está, os checkers, HTTP only, para que a cookie não seja enviada, para que não seja acessível em Pela programação, client-side, exatamente. porque ela está lá na mesma, vocês conseguem vê-la, mas ela através de client-side não é acessível. Apenas de requests de server para server. O browser aguarda e manda nos próximos pedidos, mas o JavaScript não lhe toca, então Exatamente. não pode ser. Só fazer aqui uma side hackeado. note porque lá está, isto é um tema que eu ainda vejo muita gente de vez em quando a criar tokens, a querer guardar tokens, E a não sabe, guardá-los aliás, na local storage, ali à amostra, exatamente, cenas assim. exatamente. Pronto. Pronto, aqui ficamos com esse detalhe completamente abstraído, mas sim, ter esse cuidado. Ok, vamos aqui voltar. Vamos então instalar o package Breeze. E como nós vamos mais à frente ter tanto uma secção desenvolvida em Vue e outra em Livewire, vamos partir com o scaffold de Vue, que é o mais complexo de montar, porque depois em Livewire não pede tanto fecheiro de front-end, não tem o scaffolding do front-end. E por essa opção vamos pela opção de Vue. O que vamos fazer aqui dentro do container é Composer Require, Laravel Breeze, --dev, vai buscar a última versão. Desculpem, não é nada, vai guardar em Require... em dev no Composer, na declaração do Composer fica numa dev dependency. Porque tipicamente quando se faz o install faz com menos no dev, quando é para o bundle ficar magrinho. Mas não vamos assustar quem está agora a começar, não é? Exato. Alguém vai tratar disso, ou se vocês não tratarem disso, ter mais uns megas certamente não vai vir mal nenhum ao mundo por isso nos nossos projetos cá de casa. Então, já temos uma dependência instalada, que é o Laravel Breeze. Só está ainda no nosso disco. Vamos agora fazer coisas com elas, que vai ser Breeze install, mas queremos a versão de Vue. E vamos à nossa consola, PHP Artisan Breeze install. Ups, desapareceu. Breeze install Vue. E de repente vamos então buscar dependências de PHP. Já aqui estão, o tal Sanctum, que nos vai permitir, por exemplo, fazer uma API para uma aplicação móvel, ou para, podíamos ter o nosso front-end Vue, React, SPAs, noutro domínio, e a Sanctum estaria, desde que partilhassem a cookie num subdomínio, também era muito, muito fácil aceder ao back-end. Era uma API first party, não é? Ou então, claro, ainda um back-end, gerando um token. Só para dizer, entretanto, que o Vite explodiu em cima, porque provavelmente o Composer está a instalar coisas, estão a mexer em ficheiros que estavam a ser executados pelo Vite. E então o Vite explodiu Talvez. Possivelmente. Sim. Mas possivelmente é por isso. O Composer deve estar a instalar alguma coisa. Exatamente, sim. Já instalou, já está a fazer um build para produção. Uhum.
E vão ficar então os fecheiros guardados. Pois, quando o Vite está a compilar, por default, a menos que façamos aqui alguma configuração, os fecheiros estão em RAM. Nem sequer são compilados, são os ECMAScript modules que estão em RAM e são servidos de imediato. E daí grande parte da rapidez. É isto, os fecheiros não estão no disco. Quando estamos a correr em dev, quando estão em build, vão para o disco. No nosso caso, acho que os vamos manter no git ignore para que eles não passem para dentro do repo por conflitos e mais não sei o quê. Quando for para produção, fazemos o build em CI e pronto. Já agora isto é uma das coisas que se acaba por fazer mesmo em projetos, se tem um projeto para a vossa empresa ou algo do género, ou mesmo querem fazer um projeto para vocês em que querem seguir as melhores práticas, por norma, ficheiros compilados, ficheiros de build, não se enviam para o Git. Portanto, que ele até já vem assim por default, exatamente. Pronto, temos tudo parado. Tudo, quer dizer, o nosso comando já parou, o Vite está parado, só está a correr os backends, não é? Vamos voltar então aqui a localhost e com um bocadinho de sorte já conheci ali a alteração, vocês não é? Esta parte está igual, mas reparem como já temos ali login. Aquilo que vou fazer é vir aqui ao nosso artisan, PHP artisan, migrate, fresh não é preciso, é para recomeçar a BD, mas migrate fresh, menos seed. E o que isto vai fazer, ainda vou mudar aqui um fecheiro antes, que é na nossa pasta database, seeders, no default seeder, vou descomentar aqui estas linhas e vou logo por default ter um user criado com o e-mail test@example.com com a password. E eu sei isto porque está numa factory e esta factory já tem aqui hasteado a palavra password. Aqui está. Lá chegaremos, não é? E quando formos aos testes e ao book club e por aí fora, para já agora vamos... só para fazer aqui uma pequena interrupção, algumas coisas, para quem não está a par, nós na comunidade, no DevPT, já agora, para quem não está a par, o site devpt.co, nós basicamente temos uma iniciativa que é o Book Club, e no Book Club acabamos por passar, a cada 2 semanas, passamos por alguns capítulos de alguns livros em particular, que foram a votação. Neste momento estamos com o Clean Code, que eu por acaso não tenho aqui, mas andamos a ver o Clean Code e acabamos por tentar ver algumas situações de casos reais onde conseguimos realmente melhorar o código de alguma forma, de acordo com esses capítulos, de acordo com o que se fala nesses capítulos. Na semana passada, por acaso acabámos por não fazer na semana passada, mas no início do ano agora vamos fazer outra vez, certamente. Falámos sobre nomes de funções, nomes de variáveis, e foi um pouco por aqui. E por vezes é necessário, ajuda bastante para dar o contexto, este tipo de projetos, e achamos que este projeto inclusive pode ser um case study exatamente para isso, especialmente, por exemplo, para implementação de testes. Aliás, inclusive, possivelmente até vamos utilizar a framework do Nuno, que até passou por aqui. O PEST. Do Maduro, o PEST, exatamente, para Laravel, que é bastante usado para Laravel. Possivelmente depois vamos usá-lo, devemos passar pelo capítulo e vamos possivelmente estar a implementar step by step, ou criar um issue e se alguém quiser começar a enviar código e implementações, está à vontade. O objetivo, mais uma vez, não é nós estarmos a fazer só nós, estarmos a discutir todos, lá está, como uma equipa na realidade, como colaboradores de um projeto no qual queremos aprender as boas práticas. Tal e qual. Então, corri aqui PHP Artisan Migrate Seed e de repente já tenho a BD MySQL que está a correr em Docker, graças ao .env. Quando já temos aqui, por exemplo, variáveis de ambiente, não é? Geradas logo pelo app name, naquele scaffold inicial, não é? O que é que aconteceu aqui com o nosso Docker? Levantou um serviço que é o Laravel.test, que é o nosso web server. Neste caso, com o PHP Artisan Serve. Dependendo do que vamos fazer, podemos ter que pôr Nginx localmente ou não, mas na regra do 80%, isto é quanto basta. Segundo o serviço, temos o MySQL a correr, que agarrou as variáveis de ambiente e gerou então a base de dados ao início. Ok? Porque estava aqui
um fecheiro nesta localização e como tal é um default e vamos assumir automaticamente, ok, estamos configurados para ter uma BD MySQL a correr de início. No Sail podíamos ter escolhido Postgres, há aqui compatibilidade com mais arquiteturas e é isto. Temos então o Redis, Meilisearch, etc. Isto é para desmistificar porque é que corremos isto e temos a BD já feita. Entretanto, já posso voltar então aqui ao site, posso fazer login. Há uma coisa que eu gosto de fazer, não sei como é que vai ser a tua ou a vossa aceitação, mas há uma coisa que me estressa um bocado que é andar sempre a preencher forms. E o que é que eu faço? Chego aqui no front e digo se como é que é? Não, se 127.0.0.1 e localhost este array de cenas se inclui o window location hostname, é quase isto. O Copilot está aqui quase afinal. O form.email vai ser o nosso test.example.com e o form.password vai ser password. Pronto, e é isto. Vou salvar. Falta-te um S. Não vai aplicar. Falta-me um S, obrigado. Não vai aplicar porque não está a compilar, mas vamos tratar disso. npm rundev, ou estamos cá fora? Não, estamos lá dentro. npm rundev. Isto porque lá está, o João acaba por estar a editar fecheiros a ponto view e eles não foram compilados, acabam por não ser atualizados visualmente. Exatamente. Ao dar agora refresh, vou carregar os novos ficheiros e em automático, quando eu mudar alguma coisa, vamos supor que vou aqui pôr um Hello World, algures na template, ao pé das text input, hello devpt, salvo, quando lá voltar já lá está, porque foi feito o hot module replacement e é isso, é a magia de ver o JavaScript logo alterado sem termos que ir refrescar ao browser. Essencialmente. Exato. Vou apagar isto e o que é que isto faz? Quer dizer que em local, quando tivermos a aceder ao nosso browser por estes endereços, temos logo automaticamente a forma preenchida. Temos aqui a View DevTools que nos ajuda a perceber o state de componentes emitidos, que componentes existem, eventos emitidos. Se alguém for colaborar no projeto, é sempre algo interessante a ter. De certeza, isto está para Chrome, Firefox, para pedir mais alguma coisa. Quer dizer, pelo menos para estes dois há. View DevTools, caso queiram instalar, dá muito jeito. Dá muito jeito. Só mais uma coisa, já agora, lá está, o código que estamos a fazer todo, nós na realidade, o objetivo neste momento é literalmente fazer bootstrap do projeto, é termos algo a funcionar, algo visual. Dá para Brave. É uma boa questão, por acaso. É logo. Não sei. Estamos a falar de tooling e depois cada um tem as suas preferências. Exato. É uma boa questão, por acaso. Mas é importante, o código que estamos a fazer, nem todo ele, afinal, o nosso objetivo é dar bootstrap no projeto, é ter algo a arrancar. Nem tudo, eventualmente, pode seguir as melhores práticas. O objetivo é que, progressivamente, o projeto se torne num projeto que siga as boas práticas, não tem que começar já do zero, senão nunca mais fazemos nada. É uma discussão que muitas vezes tem com o João, que é um pouco por aí, que é, se nós quisermos sempre a perfeição, acabamos por nunca entregar nada. E isto aplica-se a tudo, inclusive a este projeto. Daí ser importante, eventualmente, abrirmos depois issues, do que é que, eventualmente, cada um vê necessidade de podermos melhorar. Depois discutirmos, olha, se calhar faz sentido, lá está, pormos testes, se calhar faz sentido passar isto para um serviço à parte, se calhar faz sentido. Enfim, temos aqui N temáticas, depois podemos entrar. Tal e qual. Pronto, dei aqui um login. Temos uma área reservada do utilizador, onde basicamente temos uma página em branco, onde podemos começar a nossa app, e uma área de perfil, onde podemos mudar nome e e-mail, atualizar a passe ou apagar a conta. E essencialmente tem Dark Mode também. E podemos forgot your password, temos aqui basicamente tem uma autenticação out of the box. Sim, um scaffoldzinho logo pronto.
Exato. O desafio que eu punha aqui qual era? Vamos deixar esta parte aqui de fora. Podemos começar aqui a copiar o UI do Do site atual. FPTCO, mas eu passava-te o Exatamente. desafio Ivo, portanto arranquei aqui do meu lado, não é? Entretanto Exatamente. fazias tu o clone do teu lado e validamos aqui com malta como o Docker e o Laravel e estas tecnologias com que escolhemos desenvolver nos Exatamente. permitem agilmente passar o projeto e o testemunho, não é? Digamos assim. O que é que dizes? Exatamente. Parece-me bem. Queres pegar tu no Parece-me UI bem. ou queres que dê aqui os primeiros toques? É como quiseres. Eu vou andar aí um pouco à porrada aí com o Laravel de que me lembrar. Então Mas deixa-me posso tentar. Então, se quiser, como deixo aí umas preferires. bases. Tá bem. Deixo aí umas bases e depois posso pegar eu. Tranquilo. Olha, Tailwind CSS, o que eu pensei foi usar esta ferramenta que no fundo é uma coletânea de Tailwind CSS crua, podes usar como tu quiseres, mas se não fores um designer excelente, que é o meu caso de não ser, gosto de pegar em coisas já feitinhas e customizar, ou ter um design e replicar, ok. Mas começar assim de raiz e afinado realmente é uma coisa que não me assiste. E eu acho que aqui a Daisy UI é uma ferramenta que nos pode ajudar bastante. E os Vanilla Components, que é da autoria do Pedro, aquele rapaz que fez o primeiro site do Laravel PT, também nos pode dar aqui uma valente ajuda. Esta tem JavaScript, Vue, os Vanilla Components. A Daisy é só CSS. Portanto, ajuda-nos do lado do Livewire, do lado do Blade, do lado em todo o lado. Não traz CSS, não traz JS, não é? Tem pouco Exato. behavior. Mas acho que para o pretendido nos vai ajudar bastante. Sim, parece-me bem. Ok, então vou só aqui fazer fazer aqui um commit de repente. Vou sair para ter. Tenho aqui um alias que me faz git add e commit com uma message. E vou fazer git add commit install Breeze. E foi o que fizemos. E foi o que First fizemos. scaffold. Install Breeze, simples. Sim. Pronto. Exato. Git push, ok. Já vamos ver aqui agora alterações. Há aqui pastas alteradas, estão a ver? Aqui no Git. Há aqui coisas alteradas mesmo agora. Há aqui outras há meia hora. É isto. Exatamente. Já agora, desmistificando aqui, isto é inércia, não é? Portanto, vou aqui mostrar num instante. Ou se calhar mostras tu a seguir, o que é que dizes? Para não, Sim, posso se não mostrar alonga-se eu. tudo do Sim. meu lado. Yeah. Sim, sim. Ok. Vou só instalar aqui a Daisy UI, que se instala pelo npm. Vou parar o vit. npm install Daisy UI. E penso que será... Eu já estive aqui a brincar com ela. Acho que até foi de CDN. Cá está. Adicionar um tailwind. Ok. Daisy UI config. É um plugin como se fosse o tipografia ou o Forms. E o que ele faz é classes novas que o Tailwind não tem, que são coleções de classes raw. Portanto, é mesmo com uma pegada minimal. Exato. Portanto, já aqui temos o Forms. E agora vamos pôr... Ups, já copiei mais. Yeah. Com um bocadinho de sorte, npm install. Ups, npm run dev, sorry. E agora, deixa-me só vir aqui às views. Esta welcome vou apagar.
porque na verdade todas as views de inércia estão a vir desta app.blade e as verdadeiras vistas são em view. As vistas Exato. de inércia, não é? Vamos depois ter de Livewire por aqui. A welcome é a que estamos a ver e vamos apagá-la toda. Vamos só deixar aqui uma div. Com um bocadinho de sorte voltamos. Está limpa. Um Hello World, já está ali à mostra. Exato. E com um bocadinho de sorte vamos poder usar então uma card. Coisas. Exato. Copiar. E cá está. É isso. Então, fazendo aqui os primeiros preparativos, devpt.co. Temos uma nave bar, não é? Entretanto, Exato. alguém me perguntou o que é que eu usava para desenhar no ecrã em live. Exato. Sim. Não me lembro do nome do tool. Por acaso dá jeito. Está no setapp, que é uma subscrição para uma tonelada de aplicações. 10 paus por mês e tens 50 ou 80 apps, assim uma coisa maluca. Ou então Segundo compras isso à parte e comigo. custa só 5 ou 7 euros. Onde é que ela está? Draw. Screenify, como é que era? Ups. Presentify. Pronto. Tem que ter uma alternativa disso para Linux. Aqui com um atalhozinho, desenho logo em cima de tudo, mudo cores, mudo para arrows, ou para freehand, ou para rectangles. Pronto, é giro, sim. Foi o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Então, temos aqui uma nave bar. Temos uma hero section. E claro, já deve estar responsivo. Sim. Exato. Ok. Eu até para facilitar ponho isso nos cards, sinceramente. Lá está, eu não diria para sermos, não temos que ser 100% fiéis ao que aí está, atenção. Porque o objetivo é isto ser refeito. Pronto, Certo. podemos tentar manter mais ou menos as secções. Cinzia para deixarmos basicamente uma navigation bar, uma hero section e basicamente cards em baixo. Boa. Então, isto é um SVG. Acho que funcionaria perfeitamente. Yeah, boa. Vou copiar aqui o SVG e usá-lo diretamente como um component, talvez. Ou para o usarmos... Sim. Quer dizer, esta primeira página então vai ser em inércia. A welcome também. Sim, podemos fazer. A welcome sim. e os jobs. Podemos começar em inertia, sim. Sim. Ok. O que é que estou... Pode ficar no bundle em JavaScript ou pode ficar na public. Não importa. Vamos pôr então aqui nos Sim, podes pôr, components. sim. Vamos pôr aqui um view component que vai ser o hero logo. E aqui nem precisamos de marcação, fazemos só o nosso SVG. Fill current para ficar das classes. Diz o Caneco. Típicas perguntas do live coding: qual é o nome da app que faz X, qual é a fonte, qual é o tema de vídeo claramente, é sempre assim. Pronto, faz falta e às vezes é importante também. Lá está, se virmos algo que queremos usar é importante. Estas até são pacíficas, porque tens sempre as guerras do o React é que é bom, e o Vue é que é bom, e o Ruby é que é bom. Não sei onde, aqui não há nada disso. Sim, aqui não é lá, por enquanto. Mas lá Não, está, nem há espaço, não há espaço para isso. nem há espaço, nós não deixamos, damos logo kick. Yeah. Não, mas lá está, especialmente vindo do DFPT, acabas por ter muita gente que acaba por mexer
É muita linguagem, especialmente quando PHP ainda é visto como uma linguagem retrógrada que era há 6, 7, 8 anos atrás, talvez. Portanto, sim. Ups, não, estou aqui com dificuldade. Este logo eu acho que era melhor não estar em SVG era pô-lo num Não sei fecheiro, porque é que não ele está. Sim, nem sei porque é que ele está em SVG é o SVG. melhor, não é? Mas estás com Oh, o que é que ele está, isto não é? está em Alpine? Está aqui Alpine? Isto deve ser do X-Show. próprio time do Hugo, Yeah, muito bom. possivelmente. É possível. Fica a É ver possível. se identifica. X-Show, yeah, X-Show é isto. Alpine e Não Tailwind. sei, com os Alpine. É Yeah, que eu digo, muito bom. Muito bom. vou reaprender e aprender muita coisa nestas streams, porque eu próprio há aqui muita coisa em que não mexi. Alpine, eu do que vi, pareceu-me muito interessante, mas lá está, ainda muito pouco mexi. Yeah. Ora bem, estou a sentir, estou a olhar para as horas e a ver passar. Se calhar passamos para o teu lado. Deixa-me só É. pôr aqui a primeira barra, ok? Só para estar Uhum. lá qualquer coisa e a Sim, seguir sim. Eu pego, fica para pego uma a partir próxima daí. live. Também há aqui Olha, coisas que se calhar perde o interesse, né? Aquele trabalho de sapo, copiar mais isto, copiar mais aquilo, não, exatamente, sim. É vai-se um pouco fazendo estar aí a fazer offline parte a e parte, depois. exatamente. Sim, há aqui mais. Yeah. É isso. Então, aqui o nosso welcome. Aliás, Eu isto até queria. pode ser, inclusive, o primeiro issue, que eventualmente depois vou lá deixar, que é, lá está, é exatamente implementar o resto de homepage. Se alguém, entretanto, até quiser enviar código, pô, estão totalmente à vontade para estar a enviar código. Porque há aqui muita coisa que nem eu, nem o João, às vezes, se calhar sabemos a 100%, e vamos experimentando, e vamos vendo, e vamos aprendendo, e vamos partilhando, e vamos descobrindo, basicamente. Nós até aproveitamos estas lives, são também para servirem quase de um playground, para estarmos a brincar com outras tecnologias que às vezes não tivemos a oportunidade de brincar em termos profissionais. Portanto, pode ser também uma hipótese para vocês experimentarem outras coisas. É sempre um projeto. Às vezes aparece muita gente na comunidade por vezes. O que é que eu devo fazer? Quero fazer um projeto qualquer, quero fazer qualquer coisa. Este tipo de projetos são fantásticos para vocês começarem a fazer algo, para colaborar em alguma coisa. Porque lá está, são projetos que acabam por ser úteis. Especialmente neste, atualmente o site da FPT acabava por ter um escopo muito limitado, servia meramente de apresentação do projeto. Hoje em dia já falamos em integrações até com o bot. Falamos aqui de uma capacidade de possibilidades que não existiu até agora. O Rolando diz jQuery melhor do que Vue.js. Eu concordo. É capaz, é Brincar. capaz. É capaz, é capaz. Acho que sim, acho que sim. Quem usa, atenção. Estou à procura. Pá, tudo depende do contexto. Tudo depende Tudo do depende do contexto. contexto, e como diz o outro, no final do dia. Aliás, ainda agora o Não é a Garcia é que minha go. dizia. O Garcia é que dizia. PHP Como é que pagou-lhe a era? casa, não foi? Exatamente, PHP pagou-lhe a casa. Não quer dizer que o PHP seja mau ou seja bom. O que interessa é que o PHP já serviu para muita gente, para pagar casas de muita gente. Isso é importante, é algo importante de se dizer. Comunidade E, de developers portugueses. Portugueses ou que falam português? que Comunidade de falem developers portugueses. por norma de portugueses. Não somos limitativos só aos portugueses, por norma o foco é para developers portugueses. Por proximidade O Caio não física, se sofre. calhar, é assim? Sim, sim, é mais por aí. Ok. Português ou que residam em Portugal. Pronto, é um pouco mais a ideia. Atenção, não é que não temos qualquer tipo de discriminação contra os que falam português brasileiro, mas a preferência é sempre os Opa Lopes, portugueses ou yeah. que residam, exatamente, ou que residam em território português. Que acaba por ser o Sim, caso agora, de 95% da comunidade da FPT. sim, pode haver coisas que passem ao lado, mas agora Sim, mas pós-pandemic também se abre, nem é né, mau, atenção, ninguém se yeah. importa de Claro estar a que não. partilhar experiências, até porque existem pessoal, inclusive pessoal do Brasil, que às vezes quer vir para Portugal e não percebe ou o que é que o espera, ou como é que deve proceder, e a comunidade acaba por ser um bom. É exatamente Sim, esse o ponto da comunidade. A comunidade é um ponto de partilha de experiências, tanto em mais termos nada. profissionais, de carreira, do que for. Yeah. Até fui postar lá um canal que é brasileiro. Exa Pronto, temos que chamar a maltinha toda. Olha, já pus exatamente. então ali o title em cima. Ahm,
E agora Ok. vou fazer duas divs de uma maneira muito básica. Vou recorrer aqui a Flex. Nesta div vou pôr o nosso logotipo. Aqui é as props que vêm do back-end. Vamos ignorar para já. Vais-tu mostrar isto depois. Vamos pôr aqui o nosso component, que é o Hero Logo. Automaticamente terá sido importado. Já está. O Vite precisa da extensão. Cuidado a quem vem do Webpack. Está habituado a não pôr extensão que tem Auto Discovery. Aqui no Vite não tem, ok? Só para o JavaScript mesmo. Ok? O Hero Logo está dentro de uma div e agora aqui quer dizer, vem agora a semântica do HTML e isto devia ser uma section? Ora, isto é um Ajudem-me, logo, ajudem-me quem me conseguir ajudar. Aqui podemos é pôr uma possível, eu acho classe que poderia já ser uma section, sim. a Inserir limitar. terias o header com um nav lá dentro. Yeah, Um nav, a questão é que não é bem o nav, isto é para ser a hero section, lá está. O João tinha está a dizer uma nave. Eu penso que a nave seria mais para navegação. Pelo menos esta parte. Espera, só para confirmar. Exato, este é o logotipo Hero, não é o logotipo do topo. Pois, já. Yeah. Exato, porque temos dois É, logotipos ali. Não é que este design seja o melhor, não é este de mas lá cima, está. João. Não Yeah, é aquele de cima, é o de baixo, exatamente. Atalhei aqui caminho para ainda passar o testemunho ao Ivo e para Uhum, conseguirmos encerrar em tempo útil, não é? exato. Vou só colocar aqui este textozico e está feito. Comunidade de developers portugueses, partilha, comunica e um botãozinho. Portanto, aqui noutra div a seguir. Vamos cá ver como é que isto está. Ok, agora ponho aqui, se isto não me falha, uma flex. E agora Se item alguém já agora para dar também algum center. contexto, se repararem, pode alguém, lá está, alguém que não tenha as bases, que não esteja a perceber o que é que se está aqui a passar em termos de classes, nós acabamos por estar a usar a Tailwind, para alguém que não conhece. Exato, sim, se calhar é melhor até mostrares. O Tailwind basicamente permite-vos escrever, em vez de terem que escrever classes custom, por exemplo, terem um logo, ter uma classe chamada logo, vocês acabam por tipar, por escrever CSS em Ter de classes. estar a pensar em Basicamente é nomes, não é? isto. Sim, Exatamente. sim. Pronto, isto inicialmente custa-vos um bocado, o IDE por norma acaba por ajudar um pouco o autocomplete, o que é porreiro também. Sim. Há Eu quem falo para mim, diga não sei as que. classes Tailwind nem lá perto. Pá, sei umas Yeah, assim que uso mais, mas é conforme vou lembrando. Se não vou ver a sim. documentação, eles têm uma documentação muito boa também. Yeah. Eu também sou muito recente no Tailwind, já conheço há bastante, desde os primórdios. No entanto, estou muito habituado a Beautify, àquelas frameworks UI que fazem tudo por nós, porque sempre desenvolvi aplicações internas, intranets, CRMs, coisinhas assim dentro de empresas. Foi sempre o meu forte. Não é bem porque calhou, mas pronto, a orientação profissional assim fez. Mas realmente, agora, quando a minha situação profissional também mudou, percebi que é com o Tailwind que quero estar, realmente. E o impacto inicial choca. Muita marcação. É muito estranho. Uh, Começamos a ver mas, código calma, calma. poluído por todo o lado no Yeah. início. Mas não é inline styles, porque com esta marcação ele gera CSS por trás, não é? Portanto, para múltiplos browsers, para um Mas ele conjunto de descarta situações o que eu nem. CSS. Exato. Ele descarta o CSS que não é usado. O Portanto, purge, não, já. não vão ter 500 ou 600 ou 3000 classes CSS que não estão a usar. Ele descarta o que não é usado. Sim, Pronto, lá está, mas depende. Se importarem literalmente as bibliotecas de Tailwind, não. Mas por norma, o Tailwind é usado em contextos, lá está, de bundlers, de webpacks, de vídeos e por aí, que acaba por ter o purge CSS, que acaba por vos limpar o CSS que não é utilizado de todo no código. yeah. E está a dizer o Mas Pinga um atenção, ponto. Desculpa, só para dizer que o força, Pinga força, está a dizer força. um ponto
E portanto que é que podem usar, exatamente, é isso mesmo, podem usar classes num style tag com o Pulse CSS. Eu penso que o Ping basicamente já dizer que vocês conseguem criar as vossas classes na mesma, por exemplo, conseguem criar um logo, tem uma classe chamada logo, e lá dentro Sim. fazem por exemplo um apply, corrijo-me se não for isto que estás a dizer, Pinga, consegues basicamente fazer um apply de classes de Tailwind dentro dessa classe logo, de uma classe custom que tu crias. Basicamente consegues Penso que não é continuar a usar bem as isso. classes custom, não? Mas pronto, Não. isto também é possível já agora. Olha, é isso mesmo. Então eu é que percebi mal, porque uma Sim. style tag é para pôr styles CSS. O apply Certo. penso que é para fazeres uma classe com outras classes. Ou seja, usas um Neste caso podes conjunto de criar uma classe classes tua, exato, podes criar uma classe usando tua e outras podes classes. usar, e eu penso que o apply que faz até é aplicar o mix-in, se não me falha a Vamos memória. aqui. Yeah. Se não me falha Eu a memória. penso que é o apply. Vamos à documentação ver. Exatamente, é isso mesmo, é o que estou a dizer. Basicamente seria algo deste género. Um apply, passamos uma classe e conseguimos reutilizar outras classes numa classe custom que nós tínhamos. Isso. É Com isto, uma, é isto mesmo. fazes uma classe usando outras classes. Não estás a Exatamente. utilizar CSS quando fazes o apply. Exatamente. Ele Quando o na Petinga ali realidade, disse ele numa vai-vos tag style, dizer. confundiu-me. Sim. Eu lembrei-me porque eu não vi, eu estou habituado a um pouco a esta sintaxe. Exatamente. Elimina muita Se calhar verbosidade. dentro do style podemos é fazer o apply. Isso é que eu não sabia. Sim, Se dentro consegues. do view no style, temos é que pôr aqui type post CSS, não é? Type ou uma Eu coisa acho, qualquer. eu acho que com SAS ou Quando é com. SAS não, Sim. neste caso é SAS post. não. Pronto. Aí fico para trás. CSS. Não, yeah. Yeah. SASS ou SCSS é Exato, tipo isto. um bundler, não é um bundler, é um, como é Um que se diz? loader. Não, loader, queres? Pré-processador, pré-processor de Ok. CSS, né? Escreves Sim. com uma determinada less, sass, stylus, pug, há assim um monte Exatamente. deles, né? No front-end, que no fundo é abreviaturas para seres mais eficiente. O que é que eu gosto no Tailwind de pensar? É que no fundo já não tenho que escrever carradas de CSS. Né? Estou a escrever ali muita classe, mas tenho os utilitários. Por exemplo, eu aqui escrevi maxw, Isto dá um jeitaço. yeah, Que não estou onde habituado a consigo, usar. Também é raro yeah. precisar assim de coisas muito custom. Mas dá um jeito enorme. Mas eu posso, por exemplo, tenho utilities em que faço media queries diretamente. Isto acontece desde o 0 ao mais infinito. Mas se eu aplicar agora LG 2 pontos 800, do 0 até ao MD vai aplicar isto. Do LG para cima vai aplicar isto. Aqui diretamente. E estas frameworks modernaças, onde abstraímos componentes, marcação para dentro de outros ficheiros, conseguimos obter um bom equilíbrio entre muita marcação, mas escondê-la também. Porque no fundo, quando escrevemos CSS, simplesmente não está no HTML, mas também está no outro lado. Portanto, Exato. o Tailwind CSS não é complexo. CSS é complexo, não é? Isto basicamente tem que haver sempre um equilíbrio muito grande entre developer experience e quantidade de código. Estás a ver ali o Um tamanho. bocado ajudar, exatamente. Yeah. Estás a ver o tamanho do logotipo a mudar quando muda o viewport? Exato. Pronto, Já sem agora, ter dar que sair também- daqui. Sem ter que sair daqui. Se alguém não estiver habituado a usar Tailwind e não quer usar Tailwind, pode simplesmente não usar Tailwind, atenção. E quem diz Tailwind diz outra coisa qualquer. Se quiserem até podem nem sequer usar framework, isto é como tudo. As frameworks dão-vos uma visão opiniada de como é que deve ser um projeto. Opinada de como é que deve ser um projeto. Podem nem seguir a visão que a framework vos dá. Aliás, isto é uma das coisas que eventualmente se calhar até vamos lá tocar. Há uma das coisas que falo muito que é Hexagonal Architecture, que vos permite que vocês tomem a rédea das vossas frameworks. O Hexagonal Architecture é uma outra abordagem na organização de um software, de um projeto, em que vocês passam a organizar o projeto com base no negócio e não com base na framework que estão a usar. Pronto, não vou entrar em detalhe sobre isto agora, mas
Isto só para dizer que vocês nem sempre têm que seguir as estruturas que os vossos frameworks vos dão. Nem sempre são as melhores. Depende de tudo. Depende da equipa, depende do escopo do projeto, depende de muita coisa. Portanto, isto não é one size fits all. Isto depende de muita coisa. Se calhar um hexagonal architecture, como estava a dizer, ajuda bastante a tornar as coisas testáveis. Torna o código transforma facilmente mais estável. Mas lá está, não quer dizer que o código em Laravel por si puro e duro não seja testável. São outros paradigmas, mas lá chegaremos. Yeah. Temos aqui um botão, aqui não muda de cor, mas acho que vou fazê-lo mudar. Por exemplo, aqui agora está um bocado clarinho demais. Button, pronto. E agora no over, por exemplo, em over, vai ficar mais escuro. BGW 600, por exemplo. Pronto. Cá está, com um bocadinho de marcação. E é isto. Agora, não sei se vou afinar, Ivo. Se queres levar assim, vou só. Se calhar tenho que mudar aqui um bocadinho, não é? Sim, podes-lhe trocar só a cor, mas também não ia muito mais do que isso. Isto depois já ficamos à espera de pull requests. Era interessante. Era É muito interessante. giro. Se alguém quiser. Ver já aqui a malta Olha, arrancar, acho que sim. Vou lançar aqui um desafio. Quem enviar o primeiro pull request que seja merged, ganha uma licença de JetBrains. Olha, oh, Fire. Deixa-me usar Já aqui uma sabem, é o cena. primeiro. É o primeiro. É uma licença que praticamente é uma licença anual, que pode ser usada tanto em projetos pessoais e profissionais durante um ano para praticamente todos os produtos da JetBrains. Ouviste o drum roll? Não vi, sim senhora. Está. Badunte-se. O Pedro Qualquer Costas PR. te pergunta Qualquer PR que seja minimamente útil, não é? Se for um PR a acrescentar uma linha em branco, pronto, Se calhar tens que dizer com o quê, não é? Se calhar, olha, o que valia certamente um clone deste site, do front, não é? Vale com toda a certeza, não é? Sim, sim, isso totalmente, sim. Clonar esta landing page era Lá está, é importante abrir isto primeiro e se pegarem no isto dizerem num comentário, porque senão vão estar, pode eventualmente há várias pessoas a fazer a mesma coisa e isso não nos interessa muito. Pois, temos que gerir isso. Como é que vamos fazer, Ivo? É fácil, alguém que queira abre um eixo e quem quiser pegar nesse eixo deixa um comentário. Pronto, os eixos passado convém deixarmos ali um período de inatividade, porque passado uma posso semana... fazer... Desculpa que interrompi-te. Não, desculpa, estava no comment. Não, um band com um embed com um vídeo do YouTube do Rick and Roll não é válido. Convém ser algo que ajude o projeto a ter... Sim, eu acho que pode desmotivar um bocadinho, não é? Já alguém começou. Depois essa outra pessoa que começou não acaba a feature, não é? Pode estar a bloquear outros de começarem. Isso tem corrido bem na tua experiência? Ou estavas sim, a experimentar por acaso, agora? Na minha, sim. É? Ok. No que temos feito no bot, sim. Por norma. Lá está, eu também no bot nós já tínhamos alguns issues pré-criados. Podemos criar issues mais pequenos e deixamos lá. E quem quiser pega neles. Pois, se calhar dividimos ali... Nem que seja adicionar a barra de navegação. Adicionar... Desculpa, agora tenho que ver o site. Adicionar os blocos das vantagens em baixo, por exemplo. Pronto, já são dois issues que alguém se quiser já pode pegar. Yeah. Uma coisa que o site da Tailwind tem muito bom é que vamos lá, carregamos Command K, temos aqui a palete e perguntamos, quer fazer bold, vários tipos de bold, font weight, já aqui está. E agora posso escolher utility font weight e é a mais forte que aqui está, será? Alguém anda aqui... Acho que é... existem custom... Eu queria extra bold, isto é isso? isto são custom, acho eu.
Isto é se quiseres adicionar outras, penso eu. Ou então Penso que por Arbitrary padrão. Values, fonte 1100. Acho que é o que queremos, se calhar. É uma coisa tão fora do sítio, não é? Ali tão Uhum, grossa. sim. Ups, É, podemos mudar a onde cor, é que que aquele está? contraste não está muito bom. O Aqui? Pois que é que me não. falta? Aqui No está botão, no white já. botão. Não, aí está bom, no botão é que está Sim, um pouco está estranho. cinzento debaixo do azul. Fui Sim, eu que exato. saquei o button, mas ainda não pus. Portanto, text white. Já agora só para deixar aqui para a discussão, desculpa que eles estão Força. aqui a falar de Nux e Tailwind. Já agora, também é válido para aqui, acabo por acrescentar também para aqui. Para alguém que faça desenvolvimento por componentes, como é o caso aqui, que vamos ter uma parte com a inércia que acaba, lá está, o inércia na verdade é um wrapper. Isto o que envolve por trás é view, principalmente, tem uma layer de PHP, mas o que envolve principalmente por trás é view. Para quem faz desenvolvimento por componentes, vejam Storybook, quem não conhecer, Yeah. porque é muito bom para organizar em componentes, especialmente, lá está, se for um projeto meramente para vocês, pode não fazer sentido estar a investir o tempo em Storybook. Se for um projeto em que se calhar tem uma equipa, tem que se coordenar com outros developers, tem que se coordenar com se calhar com uma parte de business, para entender que funcionalidades é que são desenvolvidas, quais é que não são desenvolvidas, Storybook é muito bom. Storybook permite-vos organizar componentes, por exemplo, botões. Se tiver uma equipa design, conseguem ter botões uniformes por todo o site, conseguem os estados todos detalhados de um botão. Nesse Storybook dizem qual o componente e quais são os possíveis comportamentos que ele pode ter. É muito bom. Ora... O que é que dizes? Fica assim? Sim, parece-me ok. Sim. Muda-lhe só o Obviamente. botão para colabora e para mim Verdade. está já agora. Claro. Sim, Afonso. Nós, entretanto, vamos acabar a live. Mas sim, podes partilhar que eu, entretanto, tinha chegado a dar retweet antes. Depois já mandámos durante o Sim. dia. Se calhar a Uhum. próxima vamos tentar mandar de véspera, não é? Para dar aqui a Exato. oportunidade de. Uhum. Yeah. Pronto. Isto aqui se calhar não é um button, pois não. Se isto é uma ligação, é melhor ser um Sim, anchor. melhor ser um. Para Exatamente. mais semântico. Exatamente. Podemos fazer command click, o readers, não sei o quê, blá Uhum. blá blá, abrir nova tab, Sim, etc. Pronto. sim, parece-me bem. Tem um efeitozinho. Ok. Yeah, ao passar por cima com o over. Sim, sim, Está muito naive, não é? Tentei ir aqui buscar sim. os azuis e tal, que já aqui estavam também. Ali não fazia o over. Pronto. Sim, 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 Depois sim. há aqui Mas lá está, isto não tem que certo. ser uma réplica perfeita, até porque isto Yeah. eventualmente vai sofrer alterações. O objetivo agora é tentarmos mimicar o que já existe no site atual, pronto, e trabalhar depois a partir daí, percebermos o que é que queremos, discutirmos em determinados issues. Eu e o João, entretanto, se alguém quiser começar a mexer alguma coisa, pode ir mexendo. Nós, entretanto, eu e o João, se calhar ainda vamos discutir depois um pouco e vamos criar uns issues se alguém quiser enviar alguma coisa. Portanto, estejam à vontade. Eu pessoalmente também tenho que enviar código e não envia código nenhum. Yeah. O storybook é ótimo. Parece-me excelente. Até para trabalhar componentes em isolamento mais à frente em lives mais especializadas. Tanta coisinha que se pode fazer. Espero que haja adesão, não é? Que não fique só nas mãos de Sim, dois. exatamente. Pronto. O tempo dirá. Acho que por consistência vamos Sim, conseguir sim. cativar, porque as ferramentas, o tooling, claro que a nossa opinião é suspeita, mas acho que o tooling que escolhemos aqui é interessante. Se calhar para uns não, para outros se calhar é muito avançado, mas haverá aqui muita gente que se encaixa perfeitamente. Há espaço, nem que seja, lá está, nem que seja para o README. O README acabou de ser enviado e já precisa Certo, de nem que colaboração. seja. É verdade, o Isto README não está em tem. branco, é verdade. Aliás, não tem em branco, vem com o README default do Laravel, mas nem que Yeah. seja um pouco. Pegarem no README que está atualmente, penso que atualmente no repositório atual, penso que existe algum README. Se não existir, é um pouco explorar um pouco. Nós passamos aqui na stream de explicar um pouco qual foi a technology stack que foi usada ou que está pensada. Basta pegar, é literalmente no título da live, e tentar. Ok, já está saltado, estás a tirar testes de alguém, pá. Vou só pôr uma linha, Sim, sim, não, não, podes pôr. que é o URL do YouTube.
Sim, E sim, mais sim, nada, sim. não vou pôr mais nada. É isso mesmo. E É isso mesmo. tens aí à mão? Eu encontro, já Eh, encontrei, ok. Por acaso, não tinha, não. já encontrei. Se quiserem, já agora, para dar a dica, se alguém não votou nos prémios do ano da FPT, vão votar. Então o link, se alguém lá está, mais uma vez, se alguém não tiver no Discord, podem ir para o Discord, entram no site basicamente da comunidade e clicam em colabora e abre-se o Discord. O site dfpt.co. Tem na secção de anúncios os prémios do ano e basicamente estamos a sortear. Temos várias categorias para prémios, desde o melhor speaker, desde os utilizadores que mais contribuíram, desde a melhor talk. Pronto, temos vários prémios e tanto vão ganhar prémios os vencedores de cada categoria. Os prémios por agora temos confirmados merchandising da FPT, ainda estamos a decidir um pouco o que é. Há quem prefira canecas, há quem prefira t-shirts, há quem prefira hoodies. Ainda estamos um pouco a definir, até porque queremos dar algo que as pessoas usem, não queremos dar algo que tenham em casa dentro do armário e que nunca mais se use, nem se olhe para aquilo. E queremos também, eventualmente, vamos eventualmente dar também swag da Docker, aliás, algo muito Canecas. semelhante a isto, O caneco pergunta: canecas? canecas, exato. E que mais? E possivelmente vamos dar também licenças de JetBrain. Não se esqueçam também, o primeiro a merge pull request seja aprovado agora, que seja merge, recebe também uma licença de JetBrains. Portanto, já sabem, se alguém quiser já colaborar com alguma coisa, estejam à vontade e recebem logo a seguir. Basta entrarem depois em contato comigo, ou eu tento encontrar-vos no Discord. E é isso. Não sei se tens algo a acrescentar. Não, perfeito. Agora passo o testemunho. Estava só aqui a responder ao Just One Man, já fiz o push. E os plugins, se são do ou mais e Shell. Aliás, os Alaias, tenho aqui alguns, ficam aí à amostra. Gosto muito de Alaias, e é isso. Estão aqui já alguns. Uh, Podem revisitar. Se calhar partilhas o Exato. teu ecrã e É isso. Espera aí. E já fica aqui mais uma dica para o primeiro PR. Revisitar este momento, ver tudo o que o Ivo vai fazer para pôr o projeto a trabalhar e um readmezinho para fazer o runbook de up and running, não é? Como é que eu posso na minha máquina pôr isto a trabalhar? Exato. Já agora, Gitpod. Temos também o desafio de ter o repositório configurável com Gitpod. O Gitpod é, para quem não conhece, um ambiente de desenvolvimento 100% online. Já todos, se não conheceram, conhecem agora. Por exemplo, o CodePen ou outro JS Fiddle, Code Sandbox, permitem fazer programação dentro do browser. Há uns mais avançados, efetivamente, há o PHP Sandbox.io, que permite Laravel, mas é um projeto ainda, não digo no início, mas não está tão estabelecido ainda como um Gitpod. Codespaces é do GitHub. Desculpem, já estou para aqui a vomitar bibliotecas e ferramentas. Isto é o quê, no fundo? São alternativas para a mesma coisa, que é podermos pôr alguém a contribuir com código back-end e front-end, dando apenas um link. Portanto, toma este link e desenvolve sem teres que instalar nada na tua máquina, só dentro de um browser, estejas num iPad ou na tua máquina, por conveniência ou porque estás noutro device, estás dentro do browser, podes programar e fazer push de alterações, pôr projetos em produção, trabalhar 100% na cloud, e isto facilita-nos a vida, claro, para que mais malta contribua. Mas claro, o Vantagens. runbook... Só mais uma vantagem. Podem ter um computador muito fraquinho. Muito fraquinho, digamos 2 GB de memória. Eu tenho um pequeníssimo. Um XPS DL13. Basicamente o computador tem muito pouca capacidade. E vocês conseguem correr qualquer projeto, praticamente a grande maioria dos projetos com Gitpod. Porquê? Porque todo o vosso projeto está a correr remotamente nos servidores do Gitpod.
Portanto, servidores do Gitpod que têm, se não me falha a memória, eles agora ultimamente a free tier deles tinha 50 6, horas, não é? 7. Sim, eu Queres o falo já das Power, horas. certo, o ferro. Queres Sim, falar o do ferro? Power acho que tinha cerca, não sei, 6, 7 gigas de RAM, penso eu, algo do género. Algo do género. Pois, Penso até que beleza. tinha aumentado recentemente. Yeah. O que é interessante. O que é interessante. Portanto, sim, é bom. Claro que sim, claro que sim. Ora, O Pedro deixa-me Costa ver. também usa Raycast. Eu o Raycast não conheço. É o novo Alfred. É? Mais Ok. extensível, Os podes meus fazer tempos do Mac. components com React, com cenas. Sim. Os Fixe. meus tempos do Mac. Ora, então, queres que eu partilhe aqui, não? Pronto, já parei de partilhar, sim. Ora, deixa-me ver aqui. Dás aí uma rondazinha ao que é o Inertia, ao que é o roteador Exato. do Laravel, mais fazer uma vista em Blade. Desculpa, fazer uma vista, mas em Vue. E como Exatamente. sem uma SPA estamos a fazer Vue, Conseguem ver o ecrã? sim, digam lá em Ok. casa também, mas Que eu deve agora haver não vos malta a consigo ver no ver. telemóvel. Sim, Eu pelo exato. menos eu faço o stream a partir do ecrã do portátil, Pois, penso que é eu estou razoável, sem. mas eu acho que tu, apesar de estar em 4K, deste aí um ganda zoom e está tudo bem. Ok, ótimo. Confirmem-me só. Abaixo ninguém vai ver, de certeza. Eu tenho dificuldades. Quem tiver no Ora, telemóvel, no sofá ou na cama, acabou-se. sim, sim. Ora, eu ainda agora tinha isto antes, desculpa lá, deixa-me só ver. Está no DFPT Landing. Ok. Ok. Pronto, eu basicamente, atualmente, se quiserem, lá está, pegar no projeto como está, o que vão fazer, chegam aqui ao code, eu pessoalmente faço isto, chegam, pegam o link do repositório, desculpem, estou habituado ao outro terminal, e basicamente chego aqui, deixa-me só aumentar isto para dar espaço. Conseguem ver bem, não? Ninguém precisa que aumente Não. o ecrã, não? Eu como já tinha uma pasta criada com FPT Landing, basicamente eu vou dizer que quero clonar todo o projeto, todos os fecheiros que aqui estão para a pasta atual. Digo isso com um ponto. Se eu por acaso não tivesse uma pasta criada, se tivesse por exemplo na minha pasta de projects, podia simplesmente fazer isto e ele criava uma pasta site. Pronto, neste momento eu quero criar, fazer clone aqui para dentro. Ora, eu uso Primeiro o passo, Visual git Studio clone. Code. Exatamente, primeiro passo git clone. A tal tarefa Eu para a malta uso, fazer o readmezinho. exato. Eu uso o Visual Studio Code, é assim que eu arranco basicamente um projeto na pasta atual, no Visual Studio Code. Podem Oi, desculpa simplesmente. interromper. Estão Diz aqui a isto. pedir para aumentar o tamanho de letra e isso quer Ok. dizer que quase ninguém deve estar a ver e assim Tranquilo. estraga-se Sim, sim, o não teu vale a pena. tempo. Espera aí. Espera aí que aumente já. Já ver se assim se vê. Conseguem ver assim? Eu diria mete mais um toquinho para cima. Ok. Desculpa lá, mas Tranquilo, tranquilo. Ora. se eu não sentisse que valia a pena não dizia. Sim. Ok, Está o Kinga visível? já está a confirmar, o Israel também. Yeah. Ok, ok. Então, vou fazer o zero só para alguém, para caso alguém não tenha apanhado. O Deixa-me só. picture in picture não dá bem. Eu posso é esconder os nossos. Uma parte zoom ao terminal. Não, porque isto não é OBS. O Just One Man está aqui a dar umas dicas, mas. Não. Posso seguir? Sim. Ok. Ops, espera aí. Então, basicamente, estava eu a dizer, chegam aqui, copiam o link do projeto. Estes projetos não devem encontrar. Se quiser, já agora vai partilhando, João. De Sim. novo o link do repositório. Mas basicamente vão ao repositório, clicam em code, vão buscar o link do projeto, copiam, fazem git clone, link do repositório. Eu neste momento eu já tinha uma pasta criada, voltei a criá-la só para vos mostrar. E eu basicamente, quando eu faço um git clone, passo-lhe o link do repositório, este link que tenho aqui, passo-lhe o ponto final, basicamente para dizer que quero que o projeto seja clonado para aqui. A partir do momento que ele é clonado para aqui, eu vou-lhe fazer um code espaço ponto, que isto me faz é abre o meu Visual Studio Code, que é o meu IDE, e vou abrir o projeto atual, o projeto na pasta atual, basicamente.
Agora também vai ser engraçado que eu vou ter que aumentar o tamanho do Visual Studio. Espera aí. Pois vais. Não era mais fácil mudares a resolução ao ecrã para Full HD Não, e ando pronto? com problemas com isso. Ah, é? Sim, esquece. Esse é outro filme. Olha, espera aí. Pronto. Windows. Estou a deixar É umas lá, notas espera num aí. issue. Vou deixar as notas Ah, ok. no. Vou abrir o issue, ok? Uhum. E vou lá deixar umas notas para caso ninguém pegue na task, Ok. seja mais fácil Confirma só se para conseguem tomar. ver. Tens de mil em tu, João, que eu não consigo ver. Eu aumentava mais um pouco, não é por nada. Ops. Talvez assim. 4K, ai ui. Tá, Confirma-me siga. só. Ok, ótimo. Pronto, basicamente, Portanto, agora temos clonaste o repo. colei o repo, abri o Visual Studio Code, neste caso é a minha ideia, na pasta do projeto, tem aqui um DFPT Learning, para mim chama-se DFPT Learning. Se vocês Certo. literalmente fizerem um git clone com isto, basicamente vão ter uma pasta que se vai chamar site. Pronto. Basicamente abrem essa pasta no vosso projeto e eu pessoalmente eu trabalho muito à base do terminal. Tem aqui um núcleo not found. Eu trabalho muito à base do terminal. O João também, já se viu. E é importante, existe muita gente que não está habituada a trabalhar com o terminal e é muito importante, especialmente quando trabalham em empresas, porque aquela história de ter que instalar o champ e tudo isso, isso hoje em dia já não se usa. Se calhar usam para projetos legacy, mas hoje em dia, sem conseguirem ter um ambiente de paridade entre ambientes, que é o objetivo do Docker, não consegue garantir que o código funcione localmente e funcione em staging e funcione em produção. Pronto, tudo isso são coisas muito importantes que se mantêm ao longo do projeto. Ora bem, assim sendo, trabalhando por terminal, o que nós queremos agora, até vamos passo a passo, por várias razões. Uma, já não me lembro. E dois, Eu dou-te lá uma está, fica ajuda. documentado. Basicamente isto é o sell-up. É Mas basicamente o que antes diz aqui na disso, documentação. é, Diz. mas há aqui um probleminha. Tu não estás a começar o repo, certo? Não, estou a começar o repo. Certo. Não o começaste, este clone. Tens que Tem instalar clone. dependências de PHP. Certo. O Pois. sale está dentro da vendor, tu não tens Pois vendor. é, pois é. Exatamente. E tens que Pronto. fazer aí o copy do Basicamente, .env, há aqui uns exatamente. passitos à mão. Tu agora tens Exatamente. PHP. Mas não pode ser. Tens o Composer feito, mas a malta lá em casa não tem o Composer instalado. Pois é, Certo? pois é. Não tem Pronto. PHP. Para Vamos. alguém que não tenha o Composer Isso. instalado, é muito fácil verem se tem. Não, não. Vão ao vosso terminal e fazem isto. Mas vamos pôr aqui o comando Se isto- sem ter que instalar Composer. Então podemos fazer docker run. Ops. Vou supor, já deve estar vendo que isto vai parar, não é? Menos rm para vamos correr um comando e apagar o container no fim do correr. Vamos Exato. fazer "-v" para mapear um volume, $pwd, que é a current directory, para 2 pontos, /app, e agora espaço "-w", /app. O que é que dissemos aqui? Vamos mapear o current directory para dentro do container /app. A working directory do container é /app. Quer dizer que vamos correr dentro do container que formos executar dentro do nosso projeto, no fundo, que é a pasta de fora. Pronto. Vamos correr dentro de uma imagem que se chama Composer, 2.2, tag 2, Exato. espaço, Composer install. Ops. E agora Qualquer temos coisa. aqui. Seta para cima, menos espaço, menos, ignore, traço, platform rex. O que é que está aqui a acontecer? Estamos a instalar, com base num fecheiro que é o composer.lock, estamos a instalar as dependências do Composer. Mas estamos numa imagem Docker que não tem, a plataforma não tem as extensões, as versões das coisas que são precisas. E o que estamos a dizer é, olha, Composer, ignora onde é que eu estou a instalar. O que tiver no Composer.lock
vai lá, descarrega e mete aqui no disco. Pronto. Ignora possíveis incompatibilidades que tenham as conversões de PHP que são exigidas por algumas extensões que lá tens. Isso, Neste caso, lá isso. está, porque o nosso código, esta imagem, aliás, o nosso log file baseia-se em dependências que acabam por, em versões específicas dessas dependências, que acabam Yeah, por exigir uma versão que não é a que temos na nossa máquina. tal e qual. Pronto, e com um bocadinho de sorte já vai instalar e já está. E agora E já estamos temos a ir coisas. buscar o nosso sale que está dentro da pasta vendor, o executável que nos ajuda a correr comandos de Docker. Já agora, se quiseres, Isto, depois eu não sei deixar se este está nome no omisso na chat. documentação ou não, mas vamos deixar aqui que ao minuto 2 horas e 4, mais ou menos às 2 Uhum. horas e 4 minutos, temos o comando para instalar a vendor só com Docker. Portanto, a ideia é: compras uma máquina nova, instalas Docker e estás pronto a programar, sem ter que andar a ir buscar, né? Parece-te bem este Sim, parece-me bem. pressuposto, digamos assim? Porque, Deixa-me ver. Continuas a ouvir-me, certo? sim, sim. Ok. Só para dizer que, entretanto, não sei sequer se consigo continuar a instalar. Olha, fiquei aqui sozinho. Sozinho quer dizer convosco também. Ali me ouve? Ok, deu aqui um saltico. Estão-me a ouvir? Olá, olá, estamos a ouvir. Eu não sei se não vou ter que interromper por um segundo. Porque isto, Ok, banda larga aconteceu da aqui. Roménia, não sei se aguenta Ah, ok. com isto tudo ao mesmo tempo. Ele está a puxar as pendências. Mas agora acho que já está caixado. Acho que já passou. Conseguem ver o ecrã, certo? Sim. Temos aqui já a malta, impecável. Rest in peace. Temos aqui a rir. Directed by Robert B. Wide. Não sei quem é, mas se o caneco diz que é fixe, então é fixe. Just One Man. Nice, assim não se instala Composer. Pois, o Composer ainda é o menor dos males, não é? Mas há um projeto com PHP que é 8.1, o outro é 7.4. Eu agora quero experimentar o 8.2 neste. Preciso da extensão de Redis, preciso da extensão de SSH. Tan, 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 tan. Epá, o Docker fica cleanzinho. É mesmo... Pronto, lá está. Eu pareço vendedor de Laravel e de Composer e de tudo o que uso, né? No fundo, não sei o que é que eu pareço, mas é com gosto, isso é que importa, acho eu. Atenção, estou sempre pronto a mudar de opinião, não é? As coisas que gosto hoje, antes eu não gostava, não é? Não conhecia, depois Exato. adotei. É, é mais ou menos o meu mote. É esse. É, tudo é válido, mas depende do contexto. Olha, podes, enquanto isso descarrega e não, podes fazer aí uma passagem pelo código-fonte Vamos ver. Estava a pensar nisso. Não entre sei se me vão back-end e conseguir front-end. continuar a ouvir bem. Estão-me a ouvir bem? Sim. Eu estou a ouvir com muitas falhas. Ah, a tua recepção é que está menos bem. Vamos fazer uma coisa, desculpa lá. Queres Partilha tu, que faz tu passe? um pouco Ok, por aí, exatamente. ok, na boa. Que ele aqui está um pouco lento. Cá estamos. Então, enquanto o Ivo descarrega o projeto na banda larguíssima, né? É mesmo, Tinga. Sim, Isto é Vodafone que é muito má. É horrível. Eu abri o Starlink. mudo. Esquece. Yeah. Eu também não estou em Lisboa, né? Também estou aqui na província, mas realmente já chegou aqui um bocadito de. Pois esquece. Já temos fibra, né? Por aqui. Ora bem, Por então, aqui também, inércia. supostamente. De onde é que se começa a explicar isto, Ivo? Para mantermos isto simples. O Inês, eu acho que Laravel. começava mesmo. Eu acho que começava por uma breve apresentação do Vue em si. Ok, Ahm, pode ser. e depois, se calhar, fazias um bocado a ponte para
Ok. Assim, uma coisa muito rápida, não Muito é? por alto, muito rápida, sim. Ok. Mais, lá está, um component-driven development, algo do género. Yeah. Então, o Vue é uma framework JavaScript que o seu mote será o versátil, antigamente, exatamente, a Progressive é o grande chavão. Porquê? Podemos usar um bocado como jQuery, onde incluímos um script da CDN e a partir daí, na própria marcação da HTML, conseguimos fazer uma aplicação em Vue, sem build step. Coisa que, desenganem-me se estou enganado, mas em React não vai dar, em Svelte não vai dar, em Angular não vai dar. Penso que não estarei enganado. Ahm, mais é modular, portanto, podemos incluir só o core ou podemos ir buscar progressivamente um router para ter client-side routing, uma store para ter state management local. Digamos que a framework não vem num bundle gigante. Toma algumas decisões por ti, mas não as toma todas, deixa-te algumas. E essencialmente é data driven. Onde é que eu consegui buscar aqui um exemplo? Aqui, Este está agora bem. que estás a mostrar é Ia fazer um count um dos pontos sandbox. importantes face a um React. Quem vem do mundo de React não está nada habituado a isto que estamos a ver aqui. Parece A um caos. template. Eu digo isto porque eu comecei por React e acabei eventualmente por mudar para Vue. Quem vem de React não está habituado a ter script, template e style no mesmo sítio. Pois é, a Ah, JSX é outro paradigma. é outro paradigma, exatamente. Estão aqui a perguntar já, há aqui malta que já conhece o Vue. O Rolando pergunta já se estamos a usar Options ou Composition API. O Vue 3 traz uma preferência para Composition. No entanto, a Options também pode ficar muito interessante em componentes pequenos, porque ao mesmo tempo também dá alguma consistência. hum, o objeto da Options parece como uma classe, não é? Temos ali os métodos, temos o state no data, mas quando começa a ficar rapidamente, mais de 30 linhas, começa a ficar uma coisa perdida. Acho que depende, mas o default agora. Aliás, desculpa. Options ou Composition? Deverás estar a perguntar Options ou Script Setup, não é? Porque fazer Composition com. Dá para fazer Composition com Options, não é, Rolando? Esclarece lá. Vamos aqui voltar num instante. Então, um ficheiro view, já depois da coisa instalada, conseguimos pensar em isolar num ficheiro só uma parte de script, uma parte de template e uma parte de style. Isto chama-se o Single File Component. Aqui no ecossistema, que é um ficheiro .view e existe um loader que depois parte o ficheiro e esmaga as coisas por onde tem que ser durante o bundle. Estes loaders já agora pode eventualmente ver este conceito em vários sítios. Estes loaders são formas, são scripts que acabam por saber como ler um determinado fecheiro, basicamente. Podem ter loaders para Vue, podem ter loaders para GSX, podem ter loaders para SAS, podem ter loaders para tudo e mais alguma coisa. Pronto, só para dar aqui o. Yeah, tal e qual. Então, porque é que é Data Driven Design? Aqui não é o melhor exemplo, mas já serve. Portanto, temos um bocado de state e só fazemos sair aqui o state na template. Cada vez que este state mudar, o 0 mudar para 1, a mensagem muda. Se tivéssemos aqui um array de objetos, um array de pessoas, uma lista de pessoas, numa lista de contactos, poderíamos ter aqui um elemento com um vFor, toda a gente deverá conhecer o for dos iteradores, não é? Onde cada vez que o array mutasse, ou mudasse, sofresse uma mutação, o próprio markup reagia logo, apenas mudando o data e não baseado em eventos, como seria, por exemplo, no jQuery, quem nunca, não é? Quando acontecer qualquer coisa, on isto, mudar aquilo, tirar elemento, fazer elemento. Aqui não. Pensamos em state
e fazemos o template a pensar em state. Penso que não será preciso abrir um Code Sandbox, vamos ter a oportunidade de ver o view durante o projeto. Mas sim, vou abrir o Code Sandbox por um motivo. Já temos aqui malta a debater melhores práticas. A dizer que não é melhores práticas. Pois isto, as melhores práticas depende da empresa e do contexto. O Pedro está aqui a dizer sim, dá, não é das melhores práticas. Estou de acordo com tudo. Temos que falar de contexto para poder concordar ou para eu dizer concordo ou discordo. Não é assim a falar de tudo e de nada ao mesmo tempo. Está aqui malta. Bem, vou deixá-los um bocado falar, não é? Estão a falar entre eles aqui coisas mais extensas. Ok, então tipicamente aqui no ecrã temos uma aplicação em Vue. E esta aplicação é uma SPA, é um bundle. Lá está, o Inertia não funciona em SPA. Precisa sempre de um back-end a servir uma vista HTML ou a servir JSON. Uma SPA funciona num static website. Portanto, num alojamento super barato ou de borla, como Vercel e Netlify, podemos pôr um site a rolar. GitHub Pages. Certo. Static files, não é? Sem CPU. Exato. Ou marginalmente sem CPU. Temos uma SPA a correr, offline, mobile applications, sei lá, um conjunto de PWAs, um conjunto de coisas que temos, lá está, contexto, não é? Nexts, edges, incrementally static generated. O front-end está a ir a uma velocidade estonteante, não acompanho tudo, só assim por alto. Enfim, isto sendo uma Vue application tradicional, fazemos um fecheiro main, onde nos agarramos numa página, vou aqui buscar a public, o HTML, é uma div vazia. Isto é o cenário típico de uma SPA. Pomos uma div vazia, com um ID, e existe uma grande render function que agarra essa div. Essencialmente é isto. Agora, daqui para a frente, vamos ter um manancial de coisas possíveis a fazer. Mas a página é sempre esta. E, quando queremos ir buscar dados ao servidor, ao mudar de página ou ao carregar a página, fazemos pedidos API. E de uma forma muito generalista ou vaga, simples, reduzida. Sim. É isto uma SPA. E agora, o que é uma Vista Blade? Uma Vista Blade, agora o outro espectro ao lado, Laravel, uma Vista Blade cospe uma página nova para o browser. Cada vez que vamos a uma Vista Blade, carregamos um novo document, o browser faz o chamado o flash, a mudar de página, dependendo da técnica, não é? Mas vamos carregar uma página toda nova cada vez que mudamos de página. Carregamos novamente JavaScript, carregamos novamente estilos, cada vez que mudamos. Usamos layouts, usamos fragments, partials, técnicas de back-end para conviver com muitas páginas de forma fácil. No entanto, cada página é uma página. O Inertia vem trazer algo a meio, que é, vamos fazer múltiplas páginas com o feeling de uma SPA e sem uma API. Então, o roteador do Inertia híbrido... Desculpa, só para dar aqui mais um contexto. Sim? Isto porque hoje em dia, especialmente em empresas, começou-se a ver que existia sempre quase inevitavelmente a necessidade quase de ter uma equipa, isto depois depende dos tamanhos das equipas, depende dos tamanhos das empresas, e existia quase uma necessidade de teres uma componente da API e uma componente client-side que pudesse consultar essa API. O Inertia veio um bocado juntar ambas as equipas num full stack. O Inertia veio aproximar ambas para que deixe de precisar de uma API, de tratar da autenticação com GWTs, com tokens de acesso. Pronto, podes tê-las, mas geridas de uma outra forma. E o Inertia e estas tecnologias mais recentes
vêm tentar, lá está, reduzir novamente a distância entre o mundo de JavaScript e o mundo de server-side, de PHP, de Ruby, o que for. Yeah. Portanto, é importante esta inércia vai ajudar muito nisso. Quem diz esta Sim. inércia, lá está, isto não quer dizer que não possamos continuar a programar em Blade. Simplesmente a developer experience e o código é muito mais predictable quando conseguimos perceber, através de um componente data-driven, como estava o João a dizer, o que é que esperamos do componente para o qual estamos a olhar, do componente de uma página. É muito mais fácil nós percebermos que existe um for que lista os utilizadores, que têm links para cada utilizador, do que, e quem diz um for, em termos das ações todas detalhadas que podem ocorrer na parte client-side, listadas à nossa frente, do que se calhar termos 50 fecheiros JavaScript que são chamados para chamar, agora chama a Eventos API, soltos que mudam não sei exatamente, quê, que depois fazem. retorna um custom event do JavaScript, Uhum. depois temos algo à escuta deste custom event que vai chamar algo numa API e de repente temos código espalhado por todo o projeto, já não sabemos o que é que faz o quê. Pronto, isto é um bocado para tentarmos manter o controle do projeto. Ajuda bastante nisso. Yeah. Pronto, e então no fundo o Inertia, apesar de trazer isto colado, ou de colar um pouco o front ao back, também permite que uma equipa continue a fazer back-end e front-end em Vue de forma isolada. Porquê? Quando vamos aqui ver um exemplo e acho que vai falar melhor por si do que explicar no abstrato. Então, o roteador Inertia começa no back-end. Vamos sempre ao Laravel declarar uma rota, neste caso a raiz, o barra, não é? Vou pôr o projeto a correr de novo. Ok, está tudo a levantar, está feito. Pronto. Aqui, Obrigado, Rolando. Bem, o Rolando ia sair. obrigado, Rolando. Boa noite. Obrigado por assistires, até já. E pela ajuda que vais aí participar, já percebi. Exatamente. Top. Então vamos lá. O roteador começa no back-end e aqui temos, antes de renderizar a vista, back-end. Podemos ver aqui autenticação, autorização, fazer queries, o que quisermos. Vou fazer aqui qualquer coisa em PHP. Vou dizer a data. Vai ser o Carbon a fazer aqui olha, now sub days 5 human format, né? Diff for humans X Sim, dias ago, é né? isso. Exatamente. Diff for humans. Pronto. Cá está uma data. Agora, isto foi código PHP, podia ser autorização, queries, traduções, corre código PHP e agora a nossa vista vai ser assim. Olha, Inertia, tu que estás no browser, renderiza este componente, welcome, e toma lá propriedades para esse componente. E o que eu vou fazer aqui é adicionar uma propriedade agora que vou-lhe chamar timestamp. E vai ser data está em português. Sorry. Isto de falar em português, eu não gosto de fazer código em português, mas falar em português fez-me fazer, desculpem. Está aqui uma date ou um timestamp, pronto. Assim é que é. Pronto. Há um timestamp qualquer, calculado em PHP, e vai ser passado para o front. E vai ser renderizado num componente chamado welcome. Este state já cá estava, vou deixá-lo estar. Onde é que estão estas vistas? Estão num projeto front, muito parecido com uma SPA. O bundle começa em app.js, para podermos registar componentes, coisas,
que veremos mais à frente. O bundle, o entry point do bundle é aqui, mas no fundo, a nossa raiz para component de render é sempre a pasta pages. E se quisermos pôr uma coisa em subpasta, fazíamos, por exemplo, auth barra, e já ali estava a aparecer, por exemplo. Ok? Então, esta string welcome está a fazer ressonância com pages barra welcome. E tenho estas props. Basta-me ir ao componente welcome e reparem como já temos aqui, isto é script setup, vamos ver pormenores mais tarde, mas o que interessa é dizer aqui, vou receber uma prop chamada timestamp e vou dizer nada sobre ela. Eu acho que vai ser uma string, não é? Já não me lembro bem, Acho que é como uma string, sim. mas vou dizer nada sobre ela. Está bem, quase de certeza que é. Pronto. E agora, penso que posso chegar aqui sem problema e mostrar um timestamp. Foi esta prop que veio do back-end. E com um bocadinho de sorte, refresh. E não estou a ver. Sim, não vai ser. Vamos aqui despistar o que é que está a acontecer. Welcome, props. Ele não está a receber. Não sequer. recebeu. O vídeo está a correr. Timestamp, welcome. Atributo está aqui. Timestamp. 4 Timestamp. days ago. Mas ele não o recebeu como, Como prop. prop. Porquê? Ah, Espera aí. Dei um save outra vez. Às vezes a detecção dos... Não. desculpa, mostra. Vai só marcação aos outros renderizou. atributos. Vai só aos atributos, desculpa lá, no browser, no View DevTools. Sim. Só para ver, era mais para baixo. Ok, timestamp, não, ele está como string, não fosse algum mismatch. Vê só na consola. Não vai Está ser um sem erro. erros. Desculpa, tens a consola abaixo. Ok. Está-me a escapar aqui qualquer coisa. Inertia render welcome. Div for humans. Timestamp. Vê só, não vai ele somehow no DevTools de identificar aquilo como string. Vê só exatamente o que é que o div for humans te retorna. Não vai ele não ser uma string. É isto. É uma string. 4 days ago. Certeza? Não é ele que está a tentar serializar aquilo para te mostrar? Não. Sim, eu também tenho ideia que sim. Sim. Timestamp. Exato, só naquela, não vá. Duvido muito, mas... Eu também duvido muito, mas. Palavras reservadas nos próprios. É aquele... Só estranho. Não, ele está-se mesmo a recusar a passar a próprio. Deixa-me ver uma coisa. Não, Ok, ele nem isto sequer não está a está a atualizar. compilar. Pois não, Yeah, pois não. portanto, Ok, o problema é outro. o problema é outro. Já sei porquê. Então. Não sei não. Sale npm run dev. Manda abaixo o vite, depois o Pedro. Já. Ali está ele, pronto. Pois, ok. Tá. Criação da mudança dos fecheiros, restart ao PC. Sim, Olha, vou formatar. Formatar. Vou formatar o disco. Comprar uma máquina nova. Pronto, então cá está. Aconteceu aqui este stress, mas timestamp. Quando há problemas é reiniciar. Reiniciar neste caso, reiniciar o serviço Docker em específico,
Foi, foi Vite. neste caso era o Vite, que por vezes não detecta atenção em fecheiros. Epá, lamento, não há só coisas boas. Isto é por Exato, estar de em vez em Docker. quando Se acontece. tivesse na parte de fora, ele detecta melhor as alterações. Sim, 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 sim. Por vezes há assim umas melindrizes. É raro, mas acontecem. Ok, temos aqui o timestamp. Pronto. Já vimos como o back-end passou dados para o PHP como se fosse uma vista tradicional server-side de Blade. E temos uma SPA com um feeling de SPA. Vamos aqui só para concluir ver como é que isto, o que é isto. Vou dar um refresh, vamos ver o document e o que é que está a acontecer por trás. Vou tirar o preserve log, vamos ver aqui a source e o que é que está a acontecer. Deu uma vista HTML e existe uma div app e reparem ali, data page, está ali JSON serializado que a SPA vai pegar, vai parsear, não é? E vai montar o componente X com props. Pronto, vai fazer aqui a sua magia do inertia. E o que quer dizer foi uma vista que foi ao server como primeira instância, não foi a Ajax, serve HTML e hidrata aqueles atributos. Se formos, estou-me aqui a rir, estão aqui a mandar uns trolls no chat. Se fosse o chamado inertia link, porque sim, porque não podemos usar anchor refs. Na SPA vamos usar os inertia links, que na verdade o que vai acontecer é como se fosse um anchor, mas o componente no front muda e o próprio inertia é que vai fazer o pedido ao back-end para ir buscar as props e hidrata o novo componente. E temos o feeling da SPA sem ter que fazer todo o boilerplate de uma SPA e por aí fora. Uma pequena curiosidade. Todos os links que fizermos de inertia, por exemplo, da parte dos bookmarks ou dos jobs para a outra, que será em Livewire ou em Blade, não podemos usar o inertia link. É a tal coisa de convivermos com as duas stacks no mesmo repo. Mas é só. Portanto, a mudar de uma app para a outra, não vamos ter o feeling de SPA. E é isso. Pronto. Acho que dei aqui a voltinha. Sim, é isso. Não há uma API, não é? Isto normalmente em Laravel o que é que acontecia? Era return view. Era uma vista de Blade. Exato. Com Exatamente. propriedades. Ou caso fosse uma API, lá está, que eventualmente uma aplicação client-side em Vue ou o que é que fosse consultar, retornava-se um JSON ou algo Uma do género. response JSON, Pronto, yeah. e lá está, e pronto, e faríamos uma API aqui pura e dura. Neste momento nem precisamos de uma API, porque não precisamos da complexidade de uma API. Porque fazer uma API não é só fazer uma API, existe toda a complexidade que envolve, por exemplo, a autenticação. Envolve a autenticação Sim, do não só lado da do parte do front. servidor, porque se calhar da parte do servidor até pode ser gerar um JWT meramente, mas se calhar na parte do front-end acabamos por ter que guardar estes tokens, guardar esta autenticação a algum lado. E pronto, e basicamente abandonamos esta complexidade. Lá está, isto depende do contexto, do projeto, da equipa, Claro, de depende totalmente. requisitos. Se calhar faz sentido. Não dá para dizer o que é melhor, mas Se pensarmos, se tivermos uma aplicação mobile, faz sentido? Depende. Depende, se calhar é preciso endpoints específicos para uma aplicação mobile, pode-se desenvolver inclusive só uma API para uma versão mobile. Lá está, tudo depende dos projetos, do que é que cada projeto envolve. Exato, tal e é qual. como o Pedro diz, há muitas variáveis. Yeah. E do teu lado, já chegou aí o Bem, projeto? já chegou, vamos ver se agora arranca como deve ser. Ok, Eu partilha gostava aí. de tocar em códigos, pá, pelo menos para eu tentar mexer um bocado da live. Então vá, estamos à espera. Conseguem ver, certo? Sim. Pronto. Basicamente temos o Docker corrido, corremos o Composer install, depois por acaso convém documentarmos os comandos, que eu não tinha ideia dos comandos. Não tinha ideia porque eu não costumo correr isto aqui, eu tenho as minhas imagens de Docker. Estou aqui a guardar o issue. Essa é um bocado mesmo custom, não é? Não sei como é que... Sim, que eu não costumo correr isto. Tem que ver a documentação.
Ok. Pois, tens o PHP na tua máquina, tens o Eu tenho Composer na PHP tua na minha máquina. máquina, tenho Composer na minha máquina. Depois Eu depende, qualquer também. coisa faço Composer dentro dos meus próprios Docker Files. Não faço à mão a partilhar o projeto. Não costumo fazer assim. Ok, O João Petinha basicamente. vai abandonar. Tem uma Ok. consulta no médico às 5 que abandona. Tchau, Petinha, abraço. Vá, tchau. Abraço. Ora, ok, Pois, mas vamos basicamente. pensar na malta que eu também costumo ter o último PHP, o último Composer, o último Node, Exato. tan, tan, Mas tan. pronto, para quem não Mas o tenha, onboarding global, digamos assim, exato. Isto é basicamente a instalação do. Isto é um Composer install através do Docker. Ops. É para escrever estamos esta aqui a ter hora. uns rips. Uma coisa menos boa terá acontecido, não sei. O que estamos a fazer? O que estamos a ter? João? Sim? Desculpa. Estava a dizer que tínhamos tido? Não percebi? Está aqui um comment. Adeus, velhote do incêndio. Não sei se aconteceu alguma coisa ao senhor. Aqui um resting Sim, peace. sim. Aconteceu, também tinha visto, por acaso vi há uns dias. Não sabia. Acho que faleceu há cerca de 1 ou 2 anos. Estávamos a brincar com a questão dos apanhados da Sim, TVI, não é? sim. Esses Sim, tesourinhos. exato, Não, mas por assim. acaso também vi isso há uns dias, sim. Ora, ok. Ok, Podemos arrancar o projeto ou ainda temos a não? vender. Falta-nos. Não, ainda não, porque vai-nos faltar a chave de encriptação. Os EMS, não é? Isso. Vamos fazer copy .temp.example. Ok. Basicamente, para quem não está a par, cada projeto, por norma, quando é arrancado, é o nosso Docker Compose, que é o que é usado pelo Cell, usa um fecheiro que é o .env. Este env basicamente um fecheiro que descreve basicamente tokens e palavras confidenciais que são usadas em projetos. Por norma, Credenciais, variáveis de ambiente. o env example já traz. Eu posso estar a partilhar isto perfeitamente. Por norma, não se partilham, não é. O ponto .env nunca se envia, e cuidado, nunca se envia o ponto .env para um repositório Git. Porquê? Porque facilmente alguém chega lá e fica com as vossas credenciais. Se por acaso, imaginem que isto, por exemplo, são as credenciais de acesso a uma base de dados, imaginem que eu tinha aqui, por exemplo, um servidor na AWS e tinha usernames e passwords e por alguma razão não tinha aquilo bloqueado ou tinha aquilo a permitir acessos externos. Era o suficiente para o meu servidor neste momento estar totalmente vulnerável. Alguém que se quisesse ligava-se diretamente para o servidor e podia fazer o que quisesse. Pronto, portanto, muito cuidado com os EVs. Por norma, eles vêm com defaults relativamente ou bastante seguros, porque são referentes à máquina local, como é o caso. Pronto, portanto, só aqui uma nota. Yeah. O que nós vamos fazer é, vamos basear nos exemplos, no env example, e vamos correr um cp um cp.env.example espaço.env, que basicamente nos vai criar uma cópia. Exatamente. Com os Agora, sensible defaults para development. Exatamente. Vamos apagar o que não fizer sentido, mas para já fica assim. Podemos deixar. Eu estou a pôr, vou abrir um issue. Ok. Tudo bem, então pronto, nem vale a pena estar aqui com Para a isto. malta, Ok. já o estou a fazer, para alguém pegar, se não vamos pegar nós. Sim. Assim já fica, ou para alguém que queira pegar ou para nós, já temos aqui os steps. Exatamente. Sexto passo. Ora, há de ser o artisan, generate key, não é? É o artisan key generate, sim. Vamos ter que, não, levantamos o container, sale, vendor bin sale. Exato, que ele está no vendor. Ponto barra vendor bin sale, não sei se assim vai acertar, né? Acho que vai. Ok. Ele Agora vamos ver se eu não vou agora abaixo. Espera aí, eu vou deixar de partilhar o ecrã por um segundo, só para isto não estar a conseguir banda larga, porque senão vai ser complicado. Yeah. Exato. Pois, que eu devo ter para aqui uns frisos enquanto isto está aqui. Sim. Depois disto levantado, Mas, já está, acho que o Ivo já ficou. sim, isto de vez em quando breaka. Então, Devia ter feito antes. tranquilo.
Depois, neste container que está a correr, vamos correr um comando que vai gerar a chave uma chave de encriptação e depois vamos correr um outro comando para migrar a base de dados e estamos prontos a usar a aplicação, se correr tudo bem. Eu Entretanto, o deixei Ivo só já aqui terá voltado. Ups, este é o meu. Pois é, cá temos mais uma vantagem para as ferramentas online, não é? Que estariam a descarregar as dependências a partir do browser. Então, temos aqui a maltinha. Ok, já voltou o Ivo. Outra vez. Temos aqui a malta a falar do Copilot. Alguém atendeu o telefone aí em casa? Olha, caiu a net. Exato. Reiniciou o modem. Pronto, então tratar do totem. O sexto passo será levantar o container para não fazer aquele run com RM, etc, etc. Já se pode levantar o container. Sétimo será o key generate e depois o migrate fresh seed. E estamos com as seeds levantadas. No nosso caso é só a criação de um user local. Nono, npm run dev, caso queiramos. Sale npm run dev. Opcional, não é? Podemos estar a desenvolver só back-end e não precisar. Obrigado, Pedro. Boa noite. Já sabes, contamos com as tuas contribuições agora também. Pois está aí o Pedro e o João Petinga, Pedro Cruz, Exatamente. mais uns fortes candidatos. Olha, já Eh, foram, estão aqui. Olha. Eu não sei se não era melhor, desculpa lá, não sei se não era melhor fazer isto tudo de raiz. Se quiseres mostrar o processo completo, porque isto aqui está-me a puxar as imagens de Docker e está aqui a morrer. Opa, a ideia era mostrar num ambiente que não o meu. Diz. A ideia era mesmo mostrar num ambiente que não o Eu meu. sei, só que ele está-me aqui a consumir não a banda dá- larga toda e estou com o stream. Se não dá, não tem problema. E tenho que- Retomamos daqui. Uma coisa, Retomamos não daqui. façam. Se precisarem Vamos com de 2 fazer horas e poucas 40. imagens. Ivo. Vamos com Exato. 2 horas e 40. Se não podemos fazer exatamente isso, podemos fazer, fazemos basicamente este processo, Paramos se por calhar na aqui. próxima stream. Começamos Exatamente. do teu Que eu lado. assim saco as imagens Docker já, que é para a próxima vez não ter que estar a fazer este processo. Para que Fazes- conste, lá está, isto para me está a acontecer, porque eu tenho que acabar por estar a fazer download das imagens Docker, porque como é que isto funciona? Nós temos que estar a copiar o que é que estas imagens representam da internet. Pois. Pronto, e eu enquanto estou a fazer stream acabo por não ter capacidade de banda larga suficiente para estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, Como eu é o entretanto caso- vou fazer download disto, a stream também já está longa e se calhar da próxima vez recomeçamos exatamente a partir daqui, deste ponto. Vamos deixar já alguns issues, se alguém quiser pegar entretanto. Mesmo que não saibam, pá, podem eventualmente inclusive perguntar em issues como é que se faz, como é que se mexe. Não percebo isto, não estou a perceber como é que faço com aquilo. Ou em issues, ou podem perguntar no Discord. Existe um canal dedicado literalmente ao GitHub, que é o GitHub da FPT.org. Portanto, é isso. Estejam à vontade para fazer questões. Estejam à vontade para enviar pull requests. Não se esqueçam, primeiro, pull requests sem merges ganham uma licença de JetBrains. E pronto, Boa, malta. e é isso. Então, vamos lá. E é isso. Pronto. Maltinha que ainda nos está. Temos aqui resistentes ainda. Temos malta temos connosco. resistentes. Quase 3 horas verdade. in. E estávamos nós a dizer: É verdade. não, instalar e fazer a landing page, isto nem uma hora ocupamos. Isto é Não. num instante. Exato. Temos Exatamente. aqui uma imagem e um texto. Bem, Pois mas é. passámos aqui com alguma profundidade nos temas que tocámos, fomos com profundidade, temos aqui temos aqui muito sumo, não é? E sempre mais Exatamente. que aquilo que conseguimos estimar. Maltinha aí em casa, resistentes, se tiverem alguma dúvida é agora, algum comentário, alguma coisa que queiram dizer.
Ponham os cintos de segurança, vamos aterrar, recolham os tabuleiros e as cadeiras. Estão 5 graus em Portugal continental. Puxem, estamos, não sei, hóspede, assistente de bordo. Sim, As, exato. as Então, saídas aí são está ali, bom, 5 vamos graus, aterrar. cá estão menos 3 lá fora. Portanto, Certo. O Israel também vai. O Pedro também era para ir e ainda não foi. Obrigado, Pedro. Obrigado, Israel. obrigado. Obrigado a todos os que ainda aqui estão, os que nos viram e já foram, aqueles que hão de vir e nos veem sem serem live. Apareçam pelo Discord, pelo GitHub Ripple. Acima de tudo, divirtam-se a programar, aprendam, Exato. estejam connosco. E obrigado. E é isso. Até à próxima. Então vá, vamos aqui tocar. O Pedro ainda acrescenta aqui. Live stream tira sempre muito tempo, fala-se muito, Pois é. trabalha-se, mas é normal. Uma landing Pois é. page em 3 horas. Good luck. Yeah. Pois é. Somos um bocado otimistas. Está feito, maltinha. Mais uma vez, olhem. Obrigado. Obrigadíssimo. Happy Coding e até breve. Tchau, tchau.